Este cara é o filho mais velho de uma família rica. Todo o luxo e vantagens de ser bonito e rico na escola são normais para ele. Mas um dia, enquanto ele andava, um raio o atingiu do nada. Ele não morreu. Uma alma apareceu e tentou roubar seu corpo. Fernand percebeu o que estava acontecendo e usou sua mana para se defender. Apesar disso, parte da alma do espírito se fundiu com ele. Naquele momento, memórias de outra pessoa inundaram sua mente e textos estranhos apareceram em sua visão. Eram como profecias sobre 72 demônios que invadiriam a Terra e trariam um caos para todos. E agora, a parte mais aterrorizante, dizia que ele, Fernand Pellenberg, seria expulso de sua família e se tornaria um mendigo, completamente falido. O mundo seria destruído em breve, mas o que realmente irritou o protagonista foi o fato de que ele se tornaria pobre. Desde aquele dia, Fernand não parou de pensar nisso durante suas aulas. Sobre o motivo pelo qual ele tem acesso ao futuro do mundo. Um futuro onde um jovem chamado Ink derrotaria os demônios. Mas nesse mesmo futuro, ele se tornaria um mendigo. Acompanhe a história para ver como ele escapará desse destino terrível. O professor acabou com a alma, e Fernand se perguntou como conseguiu aquelas memórias, mas não encontrou nada pelo caminho. A única certeza era que havia uma grande chance de a profecia ser verdadeira, e não era apenas uma chance, mas algo vindo de longe. Graças a isso, ele conseguiu olhar para o futuro e ganhar mais dinheiro. O fato de a profecia estar chegando significava que sua aluna também estava, e ele precisava verificar a verdade da profecia. O secretário perguntou como foi a aula, e Fernand respondeu que era sempre a mesma coisa. Mas ele aceitou um pouco de café, pegando um jornal. Seu secretário perguntou se o jovem Lorde não estava se sentindo bem ultimamente, mas Fernand negou. O funcionário respondeu que ele parecia ter muita coisa na cabeça, e o jovem mestre questionou desde quando ele pensava assim. Ele disse que há cerca de 6 meses, começou a sair por muito tempo. A pessoa que ele costumava priorizar a investigação fazia escolhas estranhas como se estivesse possuída após ser atingida por um raio. Fernand disse que essas coisas estranhas poderiam ser as certas no final, até que notou um nome no jornal, o Jean Armian, e ficou surpreso por ele ter se matriculado. Seu secretário perguntou se havia outra fonte de informação, mas Fernand saiu correndo em direção ao sul. O servo se perguntou sobre o café enquanto observava seu chefe sair. A Academia Imperial era um vasto domínio construído em Bardian, uma ilha localizada no Mar Imperial, com imensas terras criadas por magia, e a parte sul tinha um riacho pantanoso, onde Fernand decidiu que verificaria se a profecia era real. Entre os conteúdos mencionados, havia 3 coisas que permaneciam em sua mente, onde todas falavam de seus futuros horríveis, enfurecendo Fernand. Mas ele negou, dizendo que não era verdade. Primeiro, no futuro em que Fernand Pellenberg se torna um mendigo. Segundo, os 72 demônios de Salomão são convocados mais uma vez após milênios. E terceiro, o futuro de Aintarmina, que salvaria o mundo lutando contra as feras. Ele é uma figura que o povo do Império pode não conhecer, pois é um descendente do fundador do Império, Colinas Armian, que fundou o Império com 5 reinos vizinhos. Agora, um milênio depois, a Casa Caída perdeu toda a sua autoridade na família imperial. A profecia diz que o descendente, a Armion, era o protagonista, que depois de terminar o exame, correu para o pântano. Isso estava escrito em detalhes como um livro. Depois de ver por si mesmo, se esse desgraçado agisse de acordo com a profecia, ele provaria que era verdade. Além disso, esse desgraçado não é apenas o protagonista na profecia, mas também uma pessoa diretamente relacionada ao seu futuro terrível. O que mais importa é que ele não tem ideia do porquê odeia. Fernand não conseguia ler todo o conteúdo do livro da profecia e só podia seguir o fluxo geral sem entender a causa e o efeito. A razão superficial era que ele se juntou ao demônio, mas isso nem faz sentido. Ainda estava atualmente procurando por uma masmorra escondida no pântano. Lá dentro, havia uma provisão do primeiro imperador da família Armenian, uma espada com seu espírito. No livro da profecia, ele era a pessoa mais provável a salvar o mundo e era um grande herói, dizendo que se não tivesse talento para lutar contra demônios, já o teria esmagado há muito tempo, até que notou um cheiro de sangue ao seu lado. Pensando que ele estava ferido de um ataque na masmorra e seu talento ainda não havia florescido. Um croaqueiro era um predador no pântano que era duro com seu oponente. Fernand diz que foi tão simples quanto a profecia dizia, mas ele acha que deveria verificar lá dentro até que nota algo se aproximando. Ele se pergunta por quem que estava lá e ainda não tinha entrado na masmorra. Fernand diz que era uma área restrita para novatos. Aint pergunta como ele o conhece, e o protagonista responde que conhecia o descendente do exército. Aint quer saber quem ele é também. O protagonista se apresenta como Fernand, mas diz que ele deveria chamá-lo de Sênior, enquanto Aint o reconhece. Mas ele concorda em chamá-lo assim enquanto Fernand questiona se ele fugiu de um lagarto. Aint responde que encontrou um croaqueiro.
Fernan joga uma poção e lamenta que eles só fossem relatados uma vez por ano, então ele teve azar. Mas aquela era uma poção do mais alto grau, e seria melhor beber isso do que 10 frascos de baixo nível. Ayn tenta dizer que não pode pagar, mas Fernan o corrige para chamá-lo de sênior. Mas ele menciona que não precisa de dinheiro, porque mesmo que sua família tenha caído, ele ainda é de sangue imperial. Então isso deve ser chamado de um investimento. Enquanto Ayn pensa que ele não é como os rumores, agradecendo a seu sênior, Fernan pensa que seria um desperdício se não fosse pela profecia, avisando que ele tem sorte, pois se houvesse outra pessoa, ele seria expulso por invadir aquele lugar. Então ele deve ter cuidado a partir de agora, e aceita sua gentileza. Fernan pensa que não precisa voltar, mas vai se esconder apagando sua presença. Um pouco depois, ele seguiu Ayn até a masmorra. Fernan comenta que era realmente um território e tanto, e Ayn deve tê-lo limpado completamente. Mas o estranho era ter lâmpadas mágicas, mas ele não conseguia sentir mana ali. Algo estava tentando absorver a mana ao redor, e ele se pergunta se eram lâmpadas semi-permanentes. Lembrando que Ayn era uma imagem completamente diferente da profecia, e ele não podia confiar seu futuro nele. Na profecia, Ayn entrou na masmorra ferido, e o choque da queda deixou seu corpo quebrado. Ele bebeu todas as poções restantes, mas seus ferimentos eram graves. Então Ayn continuou andando, resistindo à dor até ver algo que chamou sua atenção. No final do altar, havia uma espada longa que estranhamente lhe deu a sensação de que deveria pegá-la. Ayn pegou a espada e, naquele momento, um brilho radiante tirou a caverna da escuridão. Fernan pensa que era fraco o suficiente para desaparecer, mas deixou traços de magia. A marca no meio do altar e Ayn que varreu a masmorra sem nenhum ferimento. Toda a situação dizia que a profecia era real, o que significa que seu futuro realmente aconteceria de qualquer maneira. Então ele reclama que vai se tornar um mendigo, e que era um futuro de merda desta vez. Ayn Tarmin, o protagonista da profecia e herói que protege o mundo dos demônios, e aquele que traria sua ruína para o mundo. Ayn ainda era uma estrela em ascensão, mas tinha uma personalidade completamente diferente da dele. Ele era do tipo que valoriza mais a honra do que as coisas materiais. Se abordado descuidadamente, poderia ser um incêndio inesperado, então ele se pergunta como lidar com isso, dizendo que era um problema difícil, e seu servo o questiona sobre isso. Fernan diz a Hyde que havia algo no topo que definitivamente crescerá se ele investir, então pergunta o que deve fazer, e Hyde diz para ele não hesitar. O jovem mestre reclama que ele tem uma personalidade que não se alinha, e Hyde não se importa, porque o Duque diz que até personalidades podem se alinhar com dinheiro. Fernan acha que era complicado lidar com demônios e destruição. A diferença de personalidade era pequena quando confrontada com muito dinheiro. De qualquer forma, ele precisa de mais informações sobre Ayn, então avisa que vai encontrá-lo agora. Seu servo pergunta quem, já que um convidado viria mais tarde, mas ele suspira enquanto seu mestre sai. Na academia, os dormitórios são atribuídos de acordo com os resultados do exame de admissão, com os de 1 a 10 sendo lebedus, o alado, de 11 a 30 sendo os estudantes extraordinários, e abaixo disso ficava o dormitório de Deeb. E o ego da espada grita esse nome, alegando que um descendente de Armin estava lá em vez do topo, e era inacreditável. Mesmo que o imperador atual soubesse, ele se levantaria de seu túmulo com raiva, mas ainda apenas questiona por que os demônios aparecem de repente. O ego da espada responde que era algo impossível, a menos que eles interfiram. Ayn responde que não ajudará com isso, pois ainda é fraco, e a espada grita que não acredita nisso. Ele diz que, honestamente, o primeiro imperador foi o verdadeiro culpado, pois aboliu o sistema de sucessão imperial e o mudou para eleger o imperador entre os eleitores repentinos. Ele doou a maior parte das terras de Armenian para o império e continuou isso por 100 anos. O território doado não é mais deles. Com o tempo, eles perderam fortunas e suas técnicas ao longo das gerações. Mesmo sendo um candidato, dadas as circunstâncias, o imperador responde que ele ainda tem talento e fornecerá todos os recursos para restaurar a glória. O imperador atual também o colocou lá com um propósito. Fernan bate na porta perguntando se ainda estava lá, e o jovem pergunta quem era. O protagonista diz que era por causa de sua espada. Ayn abre a porta e pergunta o que o traz ali, enquanto Fernan questiona se ele estava ocupado. O espadachim diz que não tem nada importante no momento, e o protagonista menciona que quer dar uma volta com ele. Como estava muito barulhento ali, ele gostaria de ir para um lugar mais calmo. Ayn pede que ele espere 10 minutos para se preparar e sair. Fernan reclama que ele estava cuidando de sua espada e o fez esperar por 10 minutos e que deveria discipliná-lo, mas Ayn pede por apenas 5 desta vez. O protagonista concorda e informa que esperará em frente ao dormitório. A alma do primeiro imperador questiona que diabos é esse cara.
Aint diz que ele é o filho mais velho da família Fellenberg, e a alma questiona se ele era daquela família rica, já que a única coisa incrível neles era fazer dinheiro. E o loiro se pergunta por que ele quer vê-lo, e se ele quer cobrar pela poção. Enquanto isso, do lado de fora, Fernand comenta que ele trouxe a espada. Ele responde que não tem mais intenções, e o protagonista entende, lembrando que cavaleiros não gostam de ficar longe de suas armas. Pensando que ele deve estar infundido com o ego do imperador Gardner, Aint questiona o motivo do convite. Fernand responde que não era nada, e que estava apenas pensando no jantar. O rapaz estava livre para pedir o que quisesse, e Aint tenta recusar, pois parecia caro. Mas Fernand insiste para não recusar se ele está oferecendo, e então ele aceita. O protagonista pensa que ele parece gentil e inocente, mas quer saber como ele conseguiu enganá-lo na profecia. Então ele pergunta o que o rapaz quer fazer quando se formar na academia. Pois normalmente, eles se matriculam para expandir influência, mas Aint sempre desenvolve sua força em vez de socializar. Então foi surpreendente descobrir que alguém daquela família veio para a academia, e Aint responde que estava cansado de ser tratado como uma piada. A família Armia ainda era de sangue real, mesmo que apenas no nome. Essa era a razão pela qual ele restaurará a honra de sua família. Fernand pensa que ele tem muita ambição e determinação, orgulhoso de sua linhagem. Ele não era apenas uma criança gentil. Fernand tem uma ideia geral de que tipo de pessoa ele é, mas ele o patrocinaria mais tarde. Foi bom não fazer isso agora, pois teria ferido o orgulho do rapaz, já que ele prefere perder a vida a baixar a cabeça. Sua prioridade era construir lealdade e confiança gradualmente até que sua hora chegasse naturalmente. E quando isso acontecer, ele vai agarrar a oportunidade, extrair tudo o que puder para o seu lado. E Hyde pergunta onde seu mestre esteve. Fernand pergunta se ele se encontrou com Berchef, e Hyde diz que ele apenas encontrou alguém. Ele convocou Levin e Bertrand graças à preguiça deles? Hyde relata que deveria tê-la mandado embora, pois sabia que seu mestre chegaria tarde, mas pediu que ela esperasse. Questionou se ele não iria esmagar intencionalmente a determinação dela, mas Fernand responde que era fácil controlar isso. Mas ele se esforçou muito com os Berchef, e isso deve funcionar até que ela sinta dor. Hyde questiona o que há de errado com seu jovem mestre. Fernand responde que não é nada, e que às vezes sua cabeça dói, até que ele percebe algo da profecia aparecendo agora. Uma garota com um cabelo loiro incomparável e uma espada nobre. Na profecia, Aint a observava dançar com a espada, então pensava que a defenderia mesmo que as asas dela fossem quebradas naquele momento. Aqueles que machucaram a garota foram a família Fellenberg, e ele tem que libertá-la das correntes. Fernand pensa que esta é a razão pela qual Aint odeia no futuro, então amaldiçoa a situação enquanto a garota apenas espera por ele. Hyde congela, pensando que ele estava falando com ele. Luina pensa em Fernand Fellenberg, porque ontem ele a deixou esperando deliberadamente, mas agora ele a chama novamente, então ela reclama que ele estava tentando derrotar seu espírito. Fernand observa por uma janela, pensando que pode sentir a profunda irritação e que a família Berchef é tradicionalmente de um conde. É uma família forte que guarda o norte do império e um dos 7 eleitores de príncipes, mas as ondas de monstros causaram enormes danos. Sua fortaleza foi varrida junto com sua glória, e os Berchef precisavam de dinheiro para se reerguer. Eles venderam sua patente de ouro e seus direitos, e assim alguém estendeu a mão aos Berchef, o líder dos Fellenberg, seu pai. Os Fellenberg têm uma magia excelente, mas sua esgrima é fraca, embora desejem melhorar, e esta foi a oportunidade perfeita. Eles escaparam da aniquilação, mas sofriam anualmente, e ele pensa que se os pressionar um pouco mais, pode quebrá-los e se apossar de sua esgrima mágica. De todas as pessoas, Luina estava destinada a ser o amor de Aint, pensando que esse desgraçado quer tudo, desde salvar o mundo até o amor. Como ela está conectada com Aint, ele tem que garantir que ela não o odeie. Então ele comenta que a garota chegou cedo, mas se desculpa por ontem, já que se distraiu por um momento e que não fez de propósito, enquanto Luina responde que é sempre a parte infeliz que sofre injustiças. Fernand reclama que não disse isso, e a garota aceita, mas ela pergunta por que ele a chamou ali. Fernand responde que ela já deve saber e pensa que deve ganhar um favor dela. Na fase 1 do plano, ele avisa que haveria uma junção entre o departamento de magia e o de cavaleiros, mas Luina recusa antes que ele complete a frase. Ela pergunta por que ele quer ser seu parceiro e quer saber o motivo, já que se juntar a ele é inútil, e ela tem opções melhores do que alguém classificado em 10º lugar. Fernand avisa que se ela mantiver a parceria por 3 anos, ele anulará todos os juros acumulados, mas com a condição de aceitá-lo como patrocinador, e Luina questiona o motivo. Fernand explica que a junção era importante, mas a garota diz que não é isso. Mas ele a quer não apenas como parceira, mas também como patrocinada, mesmo sendo do departamento de esgrima. Fernand responde que a maior parte do dinheiro que ela recebe
ela envia para sua família e que todos sabem que ela vive pior do que a maioria dos plebeus. Patrociná-la não significa nada de especial. Ele só quer investir porque ela é talentosa, e Luina responde que nobres geralmente não patrocinam outros nobres. Fernan reflete que ela também valoriza lealdade e honra, então ele diz que as famílias compartilham o status de nobreza. Mas isso não significa que sejam famílias iguais, pensando que a honra dos Berchés é maior, mas não pode ser comparada a uma antiga família real. Luina pergunta se ele a estava insultando, e Fernan reflete que, ao contrário de Armian, era uma diferença direta entre famílias. Mesmo que ela odeie, ela vai aceitar. Então ele diz que não é hora de ter orgulho, pois não mentiu quando disse que ela é talentosa. Ele viu a dança da espada dela recentemente, e foi muito nobre e bonita, pensando que ela não recusará alguém que reconhece seu talento. Ela pergunta o que ele quer dizer, e Fernan levanta a mão, avisando que não esqueceria disso. Então ele começa a tecer muitos elogios, e Luina, envergonhada, diz para ele parar. Fernan diz que não pode fazer isso. Então ele grita que não conseguia encontrar palavras para descrever a perfeição da dança dela, fazendo Luina concordar em ser sua parceira. No quarto, sua criada lê o contrato de patrocínio que não será público. A maioria das cláusulas termina após a formatura, em troca de ela ser sua parceira de turma por 3 anos. Luina comenta que as condições são boas demais para recusar, e ele disse que viu potencial em sua dança da espada como algo supremo, nobre e vívido. Além disso, ele não encontrou palavras para descrever a beleza dela, enfurecendo a criada. Ela reclama que esse maníaco obcecado por dinheiro estava tentando algo, mas Luina diz a ela para não dizer isso, pois ele ainda é o herdeiro dos Felenber. Sua criada comenta que este herdeiro estava tentando seduzi-la. Luina diz que não sentiu isso e que era suspeito, mas ajudaria sua família, então ela vai aguentar. A criada comenta que ela está em segundo lugar e Fernan em 10º, até que Hyde aparece na porta dizendo que seu jovem mestre quer vê-la. Ele disse que esperaria no campo de treinamento e que era para ela ir assim que pudesse. A criada responde que vai perguntar à sua senhora, e Luina se pergunta o que ele quer lá, porque ela realmente não consegue imaginar o que ele planejou fazer. Fernan reflete que ela estava em segundo lugar, e o melhor do departamento era Alain Donats, que nunca havia sido derrotado por ela. Mas ela tem talento para se tornar uma das 10 melhores cavaleiras reais do continente. Ele descobrirá o mais rápido possível se ela tem algum truque escondido. Luina se aproxima, dizendo que não entendeu o que estava acontecendo e quer saber o que é. Fernan diz que só queria mostrar que não se saía tão mal em comparação a ela, para que ela não pensasse que era uma parceria inútil. Mesmo que você esteja entre os 10 melhores, reconheço que é bastante habilidoso, mas ainda havia um abismo entre o segundo e o 10º lugar. Fernan responde que entende. Luina diz que, já que ele quer isso, deve ir em frente e provar, pois ela o deixaria atacar primeiro, e Fernan saca seu cajado. Criando uma magia de pedra acima dela, ele começa a conjurar. Os fragmentos são lançados contra a espadachim, mas, sacando sua espada, ela os corta ao meio. Luina decide que avançará contra o mago, cortando tudo em seu caminho para chegar lá. Ela reflete que ele estava destruindo o campo de treinamento. Fernan cria uma magia de raio desta vez, forçando Luina a cortar novamente, mas ele estava na verdade atrás dela. Preparando uma magia de maior escala que destruiu tudo em seu caminho, Luina percebe que foi reforçada com todos os tipos de magia, e nem mesmo feitiços normais deixavam tal marca. Então ela percebe o que Fernan queria mostrar. Ele esteve escondendo seu verdadeiro poder todo esse tempo. O campo de batalha inteiro levita junto com ela. Luina se esquiva, perguntando como ele estava conjurando múltiplos feitiços de alto nível dessa maneira e quer saber quanta mana esse cara tem. Ele definitivamente não tinha a habilidade de um 10º colocado e ela subestimou completamente seu oponente, pois neste momento, ela estava prestes a perder ou liberar uma energia extrema de sua força. Fernan fica impressionado e sorri. Até as paredes do campo são atraídas, e o duelo final ocorre entre a magia e a esgrima de Luina. Ela avança contra Fernan, e o cajado dele cai no chão. O protagonista avisa que se rende. Luina questiona se ele está a provocando, mas o protagonista responde que não, e que sua mana simplesmente acabou. Um mago sem mana não pode derrotar um cavaleiro, e a garota pensa que ele não estava fingindo, pois ele definitivamente ficou sem mana e não pode vencer neste estado. E como ela bloqueou todos os ataques, a vitória é dela. Perguntando-se por que sente essa sensação ruim agora, Fernan avisa que tem algo para ela. Então ele lhe entrega um presente dizendo que era uma recompensa, e que ouviu dizer que ela gosta de chocolate. Foi feito com o uísque da família dele e era muito bom. Mas se ela não gostar, ele pode lhe dar chocolate da árvore do mundo Friedene, ou também a especialidade do reino de Frazia, chocolate de tinta de Kraken. Luina questiona se ele investigou o passado dela, e Fernan responde que não foi tão longe por alguém como ela.
mas ele apenas olhou os detalhes pessoais de todos os 10 melhores alunos. Luna comenta que dar chocolate apenas por vencer um duelo é infantil. Fernan brinca que não vai forçá-la a aceitar o presente, mas a garota o pega da mão dele. Mas ela pede que ele espere um momento antes de sair, dizendo que ele tem mana suficiente para desferir ataques massivos unilateralmente e foi forçado a ir ao seu limite. Questionando por que ele fingiu ser apenas um dos 10 melhores com tanto poder, Fernan responde que um comerciante não fica sob os holofotes. De volta ao quarto, Hyde questiona o que aconteceu lá, pois ele quebrou completamente seu armazenamento e amplificador de mana, e Fernan responde que duelou com Luna, e ela é muito forte. Mas ele estava preparado e ainda assim perdeu tudo. Não só isso, mas ela gastou toda a sua mana. E Hyde questiona como ele usou itens tão preciosos nisso, e se ela realmente vale tanto. O protagonista responde que foi um investimento para o futuro e algo assim, perguntando se foi um efeito colateral de ser atingido por eletricidade. Fernan reflete que a Intarmia não julgou errado, e a esgrima era de fato elegante, e ele entende por que era algo secreto. Além disso, Luna definitivamente tem talento e ele se pergunta por que ela nunca tentou pegar o primeiro lugar, e se foi porque seu equipamento era de baixo nível. Hyde questiona o que ele dirá ao Duque, pois a esgrima secreta de Berchés era muito procurada, e Fernan diz que está um pouco preocupado. Mas ele questiona se seu pai o deserdaria por isso, e o secretário nega, pois ele provavelmente tiraria sua vida antes disso, e Fernan pensa que ele não faria isso com seu filho por estragar seus planos. Nesse caso, ele decidiu primeiro enviar uma carta ao seu pai sobre o assunto, e tem uma imagem vívida do colapso dele após lê-la. Pensamentos descontrolados e ansiedade tomaram conta de Fernan, e ele passou seu tempo tentando ignorar isso. Alguns dias depois, uma resposta finalmente chegou de seu pai. Fernan responde que chegou mais rápido do que ele pensava, e Hyde diz que finalmente aconteceu. O protagonista questiona se seu pai pediu para ele separar alguma mensagem, mas o secretário nega, avisando que sentiu como se aquele fosse seu último dia servindo ao jovem mestre, e Fernan pensa que não foi culpa dele, pois ele deveria ser rejeitado graças a Ink pelo crime de se associar a um demônio. O incidente não estava particularmente relacionado a isso, então deve ficar tudo bem. Ele então diz que precisa ver seu pai agora, pensando que ele acreditava que estava em um pacto. Mas ele não pode dizer isso, já que obteve o livro da profecia. O secretário ordena que ele prossiga, pois sua graça estava esperando, e Fernan reflete que não tinha como provar a existência do livro profético. Se ele contar a verdade, seu pai reclamará que um comerciante caiu em ilusões, mas ficaria zangado por tentar arruinar a família deles. Ele precisa oferecer algo, pelo menos, para compensar a perda dos Berchef. Seu pai comenta que ele parece mais normal do que o esperado, mas que estava se perguntando se ele havia usado drogas ou perdido o juízo, ou se o demônio que derrotou o primeiro imperador havia possuído seu filho e que ele deveria explicar o que fez. Fernan diz que decidiu fazer um investimento melhor em Berchef. Seu pai questiona o que poderia ser melhor do que a esgrima secreta, mas o filho responde que não pode contar. O líder da família diz que não foi um pedido, e agora ele é um pecador tentando arruinar a fortuna da família, e Fernan responde que está ciente. Mas meus pensamentos não mudaram, e se confiar em mim, trarei algo melhor do que a esgrima secreta. Seu pai diz que vai repetir, querendo saber a fonte de sua confiança. Fernan repete que não pode contar, e seu pai diz que é um absurdo e que não o ensinou a ser imprudente. Mas ele deveria saber que não é algo que pode ser resolvido assim tão facilmente. E o protagonista responde que não tem escolha a não ser mencionar a profecia. Ele não queria fazer isso, mas não tem escolha. Então ele responde que não foi imprudência. Em troca de assumir total responsabilidade pelo assunto, ele dará todas as informações que sabe e que possui um grupo de inteligência pessoal. Yvonne responde que duvida disso, mas que ele deve prosseguir e pede que ele compartilhe a informação. Fernan diz que a leste das montanhas Arris, no território do Visconde Donetsk, há uma mina de cristal não descoberta. Seu pai comenta que nunca ouviu falar disso e questiona se o grupo de inteligência é melhor do que crianças brincando. Fernan responde que, graças a isso, tiveram a sorte de encontrar uma moeda. Este lugar em Arras é suficiente para cobrir todas as perdas dos Berchef e ainda deixar um lucro, pois era a definição de uma montanha de dinheiro. Pedras mágicas são minerais que contêm mana, e é por isso que valem muito dinheiro. Ele não viu por si mesmo e não tem ideia do quão grande é, mas talvez isso compre algum tempo. Então ele diz que a remessa dos Donar deu errado devido ao furacão e a situação deles não está boa. Eles podem colocar as mãos na mina se aproveitarem a situação, e ele pensa que é melhor revelar a profecia lentamente até que seja descoberta. Yvonne responde que, se for verdade, ele pode ignorar o dano que causou, mas precisa verificar suas palavras primeiro, e seu filho deve se concentrar em seus estudos.
pois ele o chamará de volta assim que tiver a oportunidade, e Fernan entende, pensando que apagou a raiva dele, e parecia que sua expectativa de vida havia sido encurtada. Ivan chama por Fernan enquanto ele estava saindo. O jovem responde e questiona se fez algo de errado, mas seu pai avisa que, já que ele foi até lá, eles deveriam jantar juntos. A porta se fecha, e Ivan comenta que ficou um pouco decepcionado, já que a tartaruga negra não descobriu o que Fernan encontrou. Seu secretário se desculpa e diz que verificará isso novamente. Ivan questiona o que ele pensa de seu filho, e o secretário responde que ele será um comerciante respeitável. O pai diz que ainda tem dúvidas sobre como ele descobriu isso, e que eles devem aprender sobre o esquadrão dele com o tempo. Talvez eles se especializem em minérios. O secretário questiona se foi o Pilar Dourado, e Ivan responde que Fernan conhece o valor do minério. Essa foi a razão para usar magia da terra mesmo com uma alta afinidade por fogo. Claro, eles devem verificar a informação primeiro, e o secretário diz que talvez o jovem mestre deles realmente tenha o Pilar Dourado, pois seria possível fazer a organização crescer além das expectativas se for verdade, e Ivan diz que sempre esteve interessado. Mas foi realmente extraordinário, e o secretário também deveria investigar Louina Berchef e como ela seduziu seu filho. O secretário questiona se eles estavam apaixonados, e Ivan responde que não há razão para investir nisso, mas ele o fez sem motivo aparente, e parecia que seus olhos estavam apaixonados na juventude. No entanto, ele tem a sensação de que isso não é tudo, perguntando-se o que na Terra poderia fazer este garoto que ama dinheiro mais do que seu pai. Em outro lugar, Fernan comenta sobre a Elia se juntando a Carlos Deneve, e Louina confirma. O protagonista diz que ela originalmente estava em quarto lugar no departamento, mas a garota responde que ela era originalmente a quinta. Fernan quer saber por que eles estão fazendo parceria e por que isso importa. Louina diz que todos descobririam no final, já que se juntaram por dinheiro, e como esperado, há algo a ser resolvido. Mas não estava errado. Fernan responde que era realmente sobre dinheiro, e ele realmente ama isso. Mas não há mais nada a ganhar com Louina, pensando que ela não fica impressionada por ser chamada de demônio do dinheiro. E essa era a razão para odiá-lo mais do que qualquer coisa. O protagonista diz a ela para pegar aquilo com um elixir e um cupom na mesa. Ele explica que foi feito de raízes de mandrágora, e o cupom era para comprar uma arma de sua empresa. Louina diz que não pode pagar por isso, mas Fernan lembra do contrato que eles fizeram. Ela diz que um equipamento feito pela tartaruga dourada era demais para ser um presente. E a julgar pela reação dele, parecia que ele também pensava assim, mas Fernan nega enquanto pensa que ela estava certa. Mas o preço de ganhar um favor de Louina e evitar um futuro de mendigo era melhor, e ela diz que não pode aceitar. O protagonista diz que rejeitar o patrocínio é uma penalidade do contrato, e ela aceita. Fernan se levanta e diz que haverá na aula, mas há algo importante agora. Louina reflete que, mesmo sendo um patrocínio, ainda é muito caro, se perguntando se havia uma cláusula de penalidade no contrato, mas definitivamente não havia. Mas ela quer saber por que ele dá itens preciosos e estava tentando seduzi-la para roubar sua esgrima, e ela nunca o deixaria ter sucesso nisso. No quarto dele, Vernon diz que a Entarmian deve estar nesta palestra. Ainda aquece o braço enquanto o protagonista reflete que era um duelo do primeiro ano. Era algo famoso neste nível com duelos amigáveis. E de acordo com a profecia, Ain que obteve o ego da espada começou a vencer e se tornou famoso com a história de ser um herói que salvaria o mundo se tornando realidade. Alguém se aproxima dele perguntando que surpresa era poder ver Fernan Felender naquele lugar. Fernan pergunta como sua majestade está, e o príncipe responde que já faz um tempo que não se viam. Mas ele quer saber o que o traz ali e se há algum aluno novo que chame sua atenção. Fernan diz que tem ficado de olho nos rankings e pergunta a ele sobre isso. E se ele está ali para ver a Entarmin, o príncipe diz que sim, e que eles são da antiga família imperial. É natural ter curiosidade sobre uma família que não entra lá há 100 anos, e Fernan reflete que este era Ledir Sevebin, o segundo príncipe. Eles estão no trono há gerações desde que foram eleitos à família imperial. Embora compartilhem as mesmas raízes que os Armian, eles agora têm um relacionamento ruim. Além disso, Ledir valoriza a autoridade mais do que qualquer Sheben, então ainda é uma pedra no seu sapato. Então Ledir diz que ele também parecia curioso sobre ele, até que percebe que há outro ali chamado Viren Calvander. Ele entrou no teste e foi o segundo melhor aluno desta vez, além do Scalbunder tentando roubar o lugar dos Armian como eleitores. Fernan reflete que foi uma coincidência e se pergunta se o relacionamento deles começa ali. Para todo herói épico, há um vilão tentando superar o protagonista para crescer. Para Aint, o protagonista da profecia, Varen Calbunder era o próximo antagonista. Um instrutor chama por a entender enquanto Fernan reflete que Lodir e seu servo Varen estavam no mesmo lugar no início da jornada do herói, e ele se pergunta se era o destino. Porque era algo realmente interessante, e ele deve verificar agora.
Se a profecia provará que ele estava investindo em Aang no caminho certo, o instrutor inicia o duelo, e avança com passos largos. Aang percebe e consegue bloquear o golpe. Seu rival usa mana na espada para um corte limpo, mas Aang desvia com um movimento acrobático aéreo, caindo no chão enquanto respira pesadamente. Ledir diz que ouviu que esta aula escolhe parceiros de duelo aleatoriamente, e Armin parecia azarado, já que Ananduran ficou em 10º lugar no exame de entrada, sendo um oponente difícil para Aang que estava em 38º lugar. Sendo pressionado unilateralmente, ele não esperava muito do 38º lugar, mas como não havia mais nada para ver, ele estava de saída. Fernan responde que não parecia chato. Aang prepara sua espada com mana e faz um corte para baixo, cortando a gola da camisa de Anton ao meio com apenas aquele ataque. Lodier e Varan ficam impressionados ao ver isso. Fernan reflete que ele foi pego de surpresa pela agressão inicial, e a confusão mostra que ele é inexperiente. Mas assim que ele responde com calma, o jogo vira. Anton murmura que ele era um cara que conseguiu garantir o 38º lugar, e que não perderia para ele, liberando toda a sua energia mágica. Uma garota no canto comenta que a Anta era muito melhor do que ela pensava, mas Anta vai vencer. Ledir comenta que era surpreendente para alguém classificado em 38º forçar o 10º a usar aura, fazendo jus ao seu nome. Para alguém sem talento, ele estava se esforçando bastante, e Fernan reflete sobre isso porque ele não teve chance, pois lhe faltava talento. Aang bloqueia o golpe de espada e consegue contra-atacar, enquanto Fernan reflete que este ambiente nunca o apoiou. Mas Aang Armion era especial. Ele era o escolhido pela profecia e o protagonista deste mundo, enquanto Aang avança para as costas de Anto. A espada é arremessada para longe, e o jovem cai no chão. O instrutor anuncia que o vencedor foi Aang Armion, que levanta sua espada brilhante. Seus colegas de classe gritam que Aang realmente venceu a luta. Fernan reflete que, como esperado, a profecia estava correta, e sua escolha não foi errada. Ele só precisa ajudar Aang a crescer e torná-lo seu aliado, então ele conquistará Luna também. Em outra aula, as pessoas se perguntam se eles realmente fizeram uma dupla e por que Luna aceitou. Fernan reclama que eles estavam recebendo muita atenção, e sua parceira comenta que, eventualmente, eles vão parar de falar. Ele pergunta se ela usou o Elixir e trocou seu equipamento, e se ela gostou. Luin lembra que estava animada fazendo tudo isso, então ela responde que não foi ruim. Uma professora se aproxima da sala de aula e pergunta se todos estão presentes. Parecia que todos estavam bem com suas duplas, e ninguém estava atrasado. Ela se apresenta como a professora Rosalia de Magia, e também apresenta o professor Grade de Esgrima. Eles começaram a aula imediatamente, e todos receberiam mapas dos assistentes. A primeira atividade era um exercício prático. Grade diz que não havia maneira melhor de mostrar o que aprenderam, e por enquanto, eles seriam jogados no campo de exercícios. Este mapa que ele preparou tinha um destino marcado, e eles deveriam chegar em cerca de 3 horas. Mas eles não precisavam chegar exatamente na hora ou muito tarde, pois seria exatamente daqui a 4 horas. Ele então abre espaço para perguntas, e um aluno pergunta se isso vai refletir em suas notas. Grade responde que era a coisa mais importante antes das provas finais, e outro aluno pergunta sobre combate, com Rosalia avisando sobre pontos extras. Assim, como não havia mais perguntas, eles prosseguiriam imediatamente. Desejando boa sorte a todos enquanto Lunia e Fernan caminham, o protagonista pergunta onde eles estavam, e a garota responde que eles deveriam interpretar agora. Porque primeiro, eles deveriam olhar o mapa até ficarem cara a cara com uma garota e um mago tímido. Fernan diz que eram Jane Ux e Ned Paren, ambos no top 70, e Lunia pergunta o que deveriam fazer, pois não estavam ali para lidar com 2 sobras de baixa classificação. Fernan diz que normalmente ele diria algo antes de ir embora, mas desta vez, ele seguirá completamente a decisão dela, e Lunia diz que isso é excelente. Porque primeiro, eles devem garantir pontos de bônus, e eles precisam olhar o mapa para descobrir onde estão. Fernan questiona se não seria mais fácil apenas usar magia, e ela pergunta se ele vai revelar a localização deles. Ned sussurra que era sua chance de fugir, mas Lunia salta em um movimento acrobático gracioso, avisando que precisa de pontos de bônus e que eles não vão fugir para lugar nenhum. Fernan elogia o golpe com sua magia. Assim, eles os derrotaram, e Fernan comenta que havia um feitiço defensivo no mapa que os assistentes deixaram. O cartaz de Jane e Ned desaparece, e o professor Grade diz que eles estavam sendo eliminados mais rápido do que ele esperava. Rosalia comenta que nenhum deles foi eliminado por monstros, e que era interessante haver conflitos. Grade pergunta se há alguma dupla que ela queria ver, e Rosalia fala sobre Ledir Elan e Carlos Dennis com Ayla Tortega. Mas a mais interessante de todas era a dupla de Luina Berchev e Fernan Felender. Grade comenta que ela estava em desvantagem por se juntar e se pergunta se foi por dinheiro, já que Fernan não parecia se importar com as notas.
Rosalia comenta que este era outro motivo, e não se tratava de notas. Ele poderia aumentar sua nota quando quisesse, mesmo sem fazer dupla com Luna. Dredd pergunta o que ela quis dizer, e Rosalia explica que Fernan sempre foi o 10º. Era comum um aluno nunca sair do topo, mas ele nem saía do 10º lugar, e suas notas eram perfeitas na teoria. Mas ele sempre perdia pontos na prática, então ela apenas presumiu que ele não gostava de se exibir, e Dredd pergunta se ele estava escondendo suas energias. Rosalia confirma e diz que quem destruiu os campos de batalha foram os dois. Dredd pergunta se foram aqueles loucos, e que nenhum aluno tinha habilidades, e Rosalia comenta que estava curiosa. O professor quer saber se era sobre o porquê de ele estar escondendo suas habilidades, mas ela nega. Porque eu queria saber o motivo pelo qual ele parou de se esconder com Fernan em uma rocha dizendo que o lugar marcado na costa norte era bem ali, e deve ser um deserto montanhoso, enquanto Luna avisa que acabou, mas ele quer saber sobre o lado dele e para onde ele estava indo. Fernan desce da rocha dizendo que eles devem ir para noroeste e que algumas pessoas também. Questionando se deveriam encontrar a próxima dupla em seu caminho, Luna diz que eles têm tempo de sobra. Uma rocha maciça é materializada graças ao seu cajado. Alguém se aproxima dizendo que finalmente se encontraram ali e chama por Fernan Fellenburg, enquanto Lunia reclama de Carlos Daniel tentando atacar por trás. Ele questiona o que foi injusto e se ele esqueceu que a professora falou sobre prática real, porque ele deveria deixá-la ir depois que se encontrassem, pois isso deveria ser o destino. Lunia questiona por que ele estava com raiva e Fernan responde que seu orgulho foi ferido por perder a dupla, mas que era realmente infantil fazer algo assim. E Lunia comenta que não pertence a ninguém. O protagonista brinca que suas ações são muito tolas, mas Carlos manda ele parar com isso. Ambos continuam dizendo que seria melhor marcar mais pontos capturando pessoas fortes, mas eles não podem simplesmente esperar. Fernan diz que vai ajudá-la, então ela deve se sentir à vontade para ir com tudo. E Lunia diz para ele não atrapalhar, porque eles nem coordenam seus movimentos, mas eles não têm esse tipo de apoio. Fernan diz que uma dupla lutando separadamente não tem sentido, mas ele começa a levantar dezenas de rochas enquanto diz a ela para não se preocupar. Eles começam a cercar aquela dupla, e o protagonista diz a ela para confiar nele. Na sala, Rosélia comenta que uma grande luta está prestes a acontecer, e é na área deserta da montanha, e Dredd pergunta se eles já derrotaram os monstros. A professora diz que eles não aparecem naquela área, e que eles deveriam olhar de perto. Dredd comenta que há duas duplas que a professora mencionou, e que seria perfeito. Mas eles seriam capazes de ver as verdadeiras habilidades de Fernan Fellenburg? Durante o combate, Fernan usa sua magia para fornecer suporte e permitir que Lunia avance enquanto a dupla adversária faz o mesmo. Ela se pergunta o que é isso, pois seu corpo parece mais leve do que antes e se é a magia de suporte de Fernan, já que ele a está invocando nela enquanto se move. Fernan pisca dizendo que é incrível e enfurece Luna. Elia tenta um corte, mas a garota desvia com um pulo. Ela pensa que não tem tempo para se distrair e primeiro precisa se livrar da garota. Colidindo sua arma com a da outra garota, Luna tenta pressioná-la com toda a sua força. Carlos lança um feitiço de raio que voa em direção a ela. Luna percebe isso enquanto envolve sua espada. Percebendo que seu corpo não se movia mais, Ilha sorri dizendo que a capturou, mas Luna reclama que não é nada. Porque se ela apenas liberar sua aura enquanto o inimigo avança, mas uma rocha impede o golpe de se aproximar, e Carlos questiona o que aconteceu. Luna aparece de repente ao lado de Fernan e fica surpresa. O protagonista responde que é magia e que sua família a desenvolveu recentemente, onde eles trocam coisas que têm o mesmo peso de lugar. Luna questiona como ele sabe o peso dela, mas Fernan diz que estava escrito no relatório do estudante. Ela desvia do golpe comentando que a rocha parecia pesada, mas não era tanto assim. E que ela ouviria mais sobre isso depois, além de que queimaria aquele registro de estudante. Fernan reclama que isso vai tirar a vida dela se ela não segurar corretamente e se mover com delicadeza. Lunia diz que cuidará de Aélia, então ele deve se concentrar em bloquear Carlos, e Fernan reclama que teve que rolar no chão várias vezes até ver um círculo mágico no céu. Fernan comenta que está se perguntando por que Carlos não usa isso, pensando que sua especialidade é invocar raios. Um pilar de luz massivo que reúne dezenas de raios ao mesmo tempo e é mais destrutivo do que aquele estudante. Por essa razão, ele é o melhor. Então ele avisa que precisa pesquisar como bloquear isso. Então ele pega duas bolas, avisando que verá o quão eficaz isso é. Fernan usa sua magia e começa a reunir mana. Carlos estava completamente focado em sua concentração múltipla. Aquele golpe é atraído em direção ao protagonista, atingindo mais uma vez. A fumaça começa a se dissipar lentamente, mas Fernan sai de lá com um sorriso no rosto. Carlos questiona como ele conseguiu bloquear aquele golpe.
Fernan joga as bolas, dizendo que é um dispositivo que absorve mana para armazená-la, e ele o modificou um pouco. Mas, embora seja caro de fazer, parece eficaz. Se refinado, seria um sucesso de produção e seria bom para vender no mercado, enquanto Carlos grita que usar um artefato é covardia. Fernan questiona o que é covardia e diz que é uma prática real, assim como o professor disse. Então Louina, fazendo Carlos se virar para sua colega de equipe, o protagonista ordena que ela termine, e assim a garota se prepara, fazendo um corte usando sua aura contra Elia. À distância, Ledir e seu colega observam a luta. O príncipe comenta que restam apenas 2 de 4, e Alon diz que os assistentes o enviarão ao seu destino. Não havia mago entre os estudantes que pudesse bloquear a magia de Carlos. Ledir diz que Fernan e Berchef tinham poder suficiente, e o garoto não esconderá mais sua força. Ele não tem chance de acompanhar o ritmo de Berchef, que é obcecada por notas. E se Fernan usar suas verdadeiras habilidades, a classificação aumenta. Seu círculo estava cheio de pessoas que o atacariam se sua classificação caísse, então ele não pode deixá-lo se tornar um rival em potencial. E assim como ele o seguiu para a segurança, como prometido, ele elevará seu nível no teste. Esta dupla havia sido eliminada antes dele. Luina Berchef e Fernan Telember devem ser capturados. A dupla corta um troll ao meio com sua força. Luina comenta que eles estavam perto de seu destino e os monstros estavam aparecendo, então eles chegariam primeiro neste ponto. Mas Fernan parecia ignorá-la enquanto absorvia o corpo do troll. Ela pergunta se era realmente necessário, e Fernan explica que o sangue de troll era um item-chave para suas poções. A garota comenta que sabe disso, mas comparado à sua riqueza, não era nada, e era por isso que o chamavam de maníaco. Fernan diz que conseguiu recrutá-la graças a isso, e ela diz para ele continuar andando. Mas restavam apenas 8 duplas, e o garoto brinca que ela se perdeu nos pontos. Louina diz que ainda tem uma boa razão para ser a melhor aluna. Ela o chama, e Fernan diz que também sentiu, e havia pelo menos 20 pessoas. E ele sentiu como se todos estivessem mirando neles com as duplas avançando. Fernan e Louina conseguiram lutar contra eles com sua força. Alon avança em direção à garota com toda a sua velocidade. Ele se prepara para atacar enquanto Louina o reconhece. Ambos colidem suas armas com toda a força, sendo repelidos graças às forças opostas. Então eles avançam mais uma vez um em direção ao outro. Ambos emanam suas energias e chocam suas espadas mais uma vez. De longe, Ledir levita, reunindo uma bola de fogo com sua mana, mas sua magia é impedida de ser invocada graças ao poder da terra de Fernan. Ledir usa magia de suporte em Elan enquanto enfrenta Fernan usando toda a sua mana. Ambos os feitiços colidem também. Uma explosão massiva ocorre na área de combate com toda a sua força. Ledir comenta que ele ia apenas ficar para trás e assistir, mas eles vieram e eliminaram metade dos que o seguiam em um piscar de olhos. E se ele realmente ia fazer isso, não parece com Fernan, que responde que só queria garantir o primeiro lugar desta vez. Ledir diz que isso não vai acontecer, e que eles deveriam resolver as coisas pacificamente. E ele sabe que falta menos de 1 hora. Se eles lutarem agora, nenhum deles vai chegar. E ele propõe que ele e Elan fiquem em primeiro lugar, pois seria uma vitória para todos se eles ficassem em segundo. E ele pergunta sobre isso. Lunia responde que prefere perder em uma luta do que desistir do primeiro lugar, e Fernan concorda. Ledir diz que as negociações falharam, afinal. Então ele libera magia de fogo, dizendo que quer ver o que Fernan tem. O protagonista responde que mal pode esperar por esse momento, surpreendendo o príncipe. Um círculo mágico os envolve por baixo, levitando a terra. A magia de Fernan foi suficiente para mudar toda a paisagem daquele mundo, e os garotos gritam que era uma armadilha e que eles devem fugir. As pedras se juntam, prendendo Elan e Lodir. Fernan pergunta se eles devem ir andando, enquanto Lunia parece impressionada. Ela pergunta por que ele não usou esse truque antes, caminhando em direção à área designada. Com o fim do teste, Greg parabeniza pelo bom trabalho e diz que anunciará as classificações. Em primeiro lugar ficaram Lunia Berchef e Fernan Filenberg. Em segundo lugar ficaram Lugers Scheben e Alan Denertz. Fernan diz que pelo menos eles conseguiram, e Lunia comenta que ambos eram bons e que ela não conseguiu derrotar Elan. Honestamente, ela não esperava que eles terminassem no topo, e Fernan diz que foi o primeiro lugar, mesmo que não tenham derrotado ninguém. Lunia diz que foi a primeira vez dela ali, e que foi algo realmente incrível. Grad diz a eles que isso conclui o teste, e que eles retornarão para a academia rapidamente, então devem ficar por perto sem sair. Lunia pergunta se ele conhece o novato Aintarmir e menciona que o encontrou na outra noite. Fernan pergunta se ela o encontrou, e a garota diz que o viu enquanto treinava, e que ele era interessante. Porque foi semelhante a quando ele o observou secretamente fazendo a dança da espada, fazendo Fernan sentir uma dor de cabeça. Lunia questiona o que foi aquilo.
O protagonista sente a profecia chegando e diz que outra parte foi revelada. Então ele se pergunta o que estava acontecendo e se a história mudou desta vez. Aint grita com a garota, questionando o que ela estava fazendo. Lunia responde que não se tornou sua cavaleira desta vez, mas lutar era seu destino e ser o escudo que o protege. Assim, ela avançou em direção ao demônio, Andromelius, e Fernan se pergunta se estava mudando de novo. Lunia acorda no hospital, e Aint diz que a trouxe para lá, chorando enquanto reclama que aqueles desgraçados tentaram derrubar a família Bertrand, e que a culpa era dos riquinhos chamados Felenber. Fernan fica furioso, pensando que ele foi ousado ao falar daquele jeito com o filho dele, Beal, até que ele volta à sua realidade por um segundo. Lunia pergunta se ele está bem, já que ele desmaiou de repente, e quer saber se ele está doente. O protagonista responde que está muito bem. Rosalia pergunta se ele deveria ir para a enfermaria, e Grade diz que ele deve ser mais forte do que ele mesmo. Fernan pensa que a Intarmian começou a vê-lo como um inimigo a partir daquele momento, mas ele quer saber por que de repente houve outra profecia, e era tudo sobre Luna novamente. Andromelius era um dos 72 demônios que desceram ao mundo em um futuro próximo. Na carruagem, Raio parabeniza pelo bom trabalho e diz que ouviu que ele ficou em primeiro lugar. Fernan diz-lhe que gastou muita energia, e Hyde diz-lhe para dormir porque o acordará quando chegarem a Labidus. A carruagem continua a mover-se. Fernan reflete sobre Andromelius, o 72º demônio de cabelo e olhos negros na forma de um homem com uma serpente enrolada no seu braço direito. E por mais que ele pesquisasse, era tudo o que encontrava. Naquela época, a existência de demônios era mística, pois foram varridos pelo imperador sem se mostrarem novamente ao mundo. Sem informação, Aint cuidaria de todos, por isso não era problemático. Mas Luina ficou gravemente ferida durante a batalha. Fernan pergunta se deveria contar-lhe e se ela acreditaria, refletindo que tentou falar com ela antes, com Luina a questionar se ele estava bem. O protagonista responde que quer saber se ela acredita em demônios, e ela questiona o motivo deste tópico. Fernan diz que ela deve apenas responder, e Luina confirma porque fazia parte da história de lá. Ela diz que também ouviu que eles ainda existem nesta terra até hoje, mas ela pergunta se ele bateu com a cabeça durante o treino, e Fernan pensa que ela o tratou como um louco. E se ela apenas pusesse as mãos no rastro de um demônio, ela poderia convencer-se. Exatamente um mês a partir de hoje, durante o treino noturno do primeiro ano, Aint derrotaria Varen Kalbundir, o segundo melhor aluno. E depois disso, ninguém o conseguiria enfrentar, além de que o inimigo perderia muitas coisas, desde a sua reputação, a sua honra, até o apoio que tinha. No final, Kalbundir foi possuído por um demônio. E nesse momento, um demônio faz a sua primeira aparição indiretamente. E se ele usar bem este incidente, poderia ser mais fácil persuadir as pessoas a ajudá-lo. Mas como seria uma evidência clara, ele poderia usá-la como base para expandir os seus planos. O problema era que ele não sabia onde e como seria possuído, questionando-se por que não conseguia ver as outras partes, e era irritante. Aint leu o jornal a dizer que era esperado pelos Pellenberg, e os Berchev ainda são prestigiados, mesmo com os seus direitos militares. E o ego diz que foi tudo graças a ela, e Pellenberg não fez nada. Mas ele não deveria comparar as duas famílias, pois o único cavaleiro que ficou ao seu lado foi Berchev. Aint diz que hoje em dia as pessoas valorizam mais os Pellenberg, e o ego queixasse de que era o fim dos tempos. E se não fosse pelos danos da guerra, ele nunca se teria associado a esses tipos. Mas ele lembra-se que Aint poderia pedir-lhe dinheiro, porque aquele rapaz foi realmente gentil com ele. Pellenberg deve querer estabelecer uma ligação com Armian, e eles nunca dizem abertamente o que querem e farão com que ele baixe a guarda. Aint questiona se Fernan apareceu por razões estranhas e se a sua família estava arruinada, por isso nem faz sentido. O ego pergunta por que ele se estava a amaldiçoar e diz que as razões não importam. Aint diz que não pensou que Fernan estivesse a ser gentil porque queria algo. Quando ele veio da primeira vez, deu-lhe uma poção quando viu ferido por um monstro. Ele definitivamente não tinha olhos calculistas e estava genuinamente preocupado com ele. Pedir dinheiro a alguém era algo sem honra, e a confiança não se compra com dinheiro. O ego grita que era totalmente frustrante. Até o imperador anterior disse que ele tinha grande apoio financeiro, mas não conseguia sequer comprar uma refeição. Os Pellenberg não são do tipo que oferece algo por pura bondade, e ele deveria parar de falar e ir com ele. Indo ao dormitório e perguntando se pode encontrar-se com ele agora. Hyde diz que o seu jovem mestre cuida da guilda de mercadores enquanto estuda e está muito ocupado. Aint pede desculpa e diz que não é um visitante, mas Aint Armian que veio vê-lo. O secretário diz que mencionou isso, mas que ele estava ocupado e deveria voltar. E Aint diz que entende, comentando com o ego que ele daria dinheiro se estivesse à espera. Mas o sênior estava ocupado e ele acabou por o incomodar. Fernan reflete que foi inesperado, e que a isca ainda não estava temperada o suficiente.
Hyde entra na sala a dizer que, conforme instruído, mandou a Indy de volta. Mas ele quer saber por que o mandou de volta se tem estado de olho nele, e Fernand responde que era estranho ir vê-lo e que o propósito é o mesmo. Provavelmente foi o mesmo para Indy, mas torna-se mais estranho, já que ele não pode ajudar. Ele mandou-o de volta porque teve a sensação de que ele não queria realmente vir e ir atraí-lo quando ele confiar verdadeiramente. Hyde pergunta se era necessário ir tão longe por um descendente de uma família caída. Fernand responde que ele tinha muitas qualidades e era um talento que seria de grande ajuda. Hyde pergunta se o perderá se o mandar de volta hoje, e Fernand diz que tem uma oportunidade. Então ele deveria ir às famílias subordinadas para recolher todos os elixires. Hyde diz que é muito caro, e dar-lhe algo é uma perda considerável. Fernand diz que daria algo mais caro, e não tem nada a ver com dinheiro. E se ele não fizer isso, significa que não tem dinheiro suficiente. Em casa, Ain questiona se ele conheceu o mordomo da família Pellenberg. O Ego queixasse que ele pediu desculpa por o mandar embora, e Ain relata que ele deu esta caixa com uma nota, mas ele quer ver que tipo de pedido de desculpas era. Ain lê que era um elixir feito para ele, por isso deveria aceitá-lo. O Ego queixasse que este desgraçado termina todas as frases com Sênior para gozar com ele. Ain repara no que era aquele elixir e fica assustado. O Ego pergunta o que é, dizendo que era o coração de um pássaro sagrado, perfeito para o exército e a esgrima que resiste ao poder da luz. Este tipo, o Fernand, foi realmente atencioso, e foi bom vê-lo mais tarde. Ain diz que não acredita que alguém como ele possa gostar tanto dele que vai esforçar-se mais para corresponder às expectativas do seu Sênior. Alguns dias depois, Fernand pergunta qual foi o resultado. Hyde diz que Ain derrotou Varin Kalbunder. A sua esgrima era um pouco melhor, mas a aura de Armin ofuscou a sua habilidade, e Fernand pensa que a profecia acontecerá novamente. Ele pergunta se foi graças ao elixir que lhe deu, e Fernand diz-lhe que teve algum efeito. Hyde diz que parecia que Armin venceria mesmo sem o elixir. Fernand diz que é algo que ninguém pode saber e pensa que a profecia diz que Ain derrotou Varin. Depois ele foi possuído por um demônio, e foi uma oportunidade perfeita para encontrar provas de que ele existe. Fernand diz a Hyde para ficar de olho em Varin por um tempo. Ele confirma para vigiar os lugares que ele visita, até as pessoas que ele contacta nas conversas. Fernand precisa de saber tudo sobre ele. 2 semanas se passaram desde que ele começou a observar Varin, mas nada aconteceu. Algo não estava certo e algo maior estava a acontecer agora. Mas ele quer saber se Hyde estava a ser preguiçoso. A parte mais importante da profecia era sobre o demônio. E se esta parte estiver errada, ele vai reconsiderar em que deve acreditar. Depois de ser derrotado por Aint, ele acumulou a sua frustração e encontrou-o novamente no exame de meio do ano. O vencedor da luta já estava decidido, e Aint já não era descuidado contra alguém que já tinha enfrentado. Com o ego do antigo imperador, ele só tinha vantagens. Aint, que deixou Varin caído para trás, não sabia. A energia demoníaca começaria a infiltrar-se e a tomar conta do seu corpo e mente. Fernand acorda de repente a pensar nisto. Ele pergunta-se se era de manhã e deve ter dormido melhor, mas agora estava a ver profecias enquanto dormia. Ainda assim, ele descobre o momento exato em que Varin é possuído pelo demônio, e foi depois de perder para Aint no exame. O dia do exame de meio do ano dos cavaleiros era hoje, o que o deixava ansioso. Hyde diz que o seu jovem mestre acordou cedo e deve comer primeiro. Fernand diz que é a altura perfeita, preparando o seu equipamento. Então ele menciona que vai observar o exame do primeiro ano e precisa de uma escolta. E Hyde diz que foi convocado pelo Duque, então irá mais tarde. Fernand avisa que levará outra pessoa no seu lugar. Hyde pergunta quem, já que ele não tem amigos. O protagonista diz que é uma amiga que ele comprou com dinheiro, indo visitar Luina. Ela diz que está ocupada a estudar para os testes, e Fernand diz-lhe que é por isso que ele precisa de ir. Mas se ela vier com ele, isso irá reduzir a sua dívida em alguns meses após a formatura, e ela decide que irá. Questionando onde é o lugar, Fernand diz que era na região montanhosa deserta. Ela queixasse que este lugar é agora usado para exames, e será uma violação de outras regras se alunos de outros anos forem. Fernand responde que pode permitir isso com dinheiro, e ela comenta que ele parecia alguém sem cérebro. Mas quem os trouxe foi o professor Grad, e o protagonista responde que ele era flexível. Luina diz que vai voltar para os dormitórios. Fernand grita que eles não serão apanhados a infringir as regras, e que ela deve manter a sua palavra. A garota responde que não foi isso, e que ela apenas esqueceu de trazer sua espada. O garoto pede para ela ir rápido enquanto ele espera. Com uma capa de invisibilidade, Fernand sussurra que precisa esconder sua presença dos professores e assistentes para que não descubram. Ele deveria subornar Grad, mas isso seria um problema, e Luina responde que ele deveria saber disso. Fazer algo sem saber era pior, e Fernand diz que ela era uma boa menina e deveria continuar.
Mas ele esperaria ali enquanto verificaria para onde precisavam ir, pensando que ainda estava atualmente em segundo lugar. Ele estava muito perto de Varen, que era o terceiro, e se pergunta se eles já haviam lutado. Então ele decide seguir aquele caminho, e Luina reclama que era contra as regras um aluno ter o mapa de um professor. Ferna apenas diz para ela segui-lo em silêncio até que ele sinta algo. Ela se pergunta se era um monstro gritando, então eles ouvem o grito mais uma vez. Luina diz que vai verificar porque há muitos calouros por perto. Ela continua correndo, e Fernan diz que era perigoso ir sozinha. O garoto a segue pelo caminho. Luina comenta que o garoto parece inconsciente e foi atacado por um monstro. Mas graças à magia defensiva, ele não tinha ferimentos. Mas era estranho, pois os monstros daqui geralmente não eram ferozes. Fernan pensa que começou mais cedo do que ele imaginava, e que não conseguiu verificar a condição de Varen. Então ele sente uma pressão, e Luina se pergunta o que diabos estava acontecendo ali com uma enorme explosão na sua frente. Ela vira o olhar, ficando cara a cara com um troll correndo em sua direção. A garota consegue cortar o braço do troll com sua espada. O troll se levanta e ataca novamente. Luina se pergunta por que ele não parava mesmo depois de ter os braços decepados, mas uma rocha o atinge por trás. Fernan usou sua magia para criar espinhos de pedra, lançando-os contra as costas do troll. Luina salta para uma árvore e se agarra verticalmente, desviando enquanto o troll ataca novamente. Então ela firma os pés no chão, questionando Fernan sobre o que era aquilo, e o protagonista responde que era um berserker que não sente dor. Este tipo de monstro estava em outro nível, e a única maneira de derrotá-lo é separar a cabeça. Luina pergunta o que o fez ficar enlouquecido, e Fernan reflete que a profecia falava do demônio. Enquanto os instrutores e professores estavam lidando com a anomalia, Varen atacou a Int com seu poder. Como nos dramas, quando se enfrenta uma crise, os problemas aparecem todos de uma vez. Ele prepara seu cajado dizendo que, por enquanto, eles vão lidar com esse desgraçado. O mapa se desintegra enquanto, em outro lugar, Varen cai no chão, reclamando que perdeu de novo, enquanto a Int se vira para ir embora e ele tenta impedi-lo. Armin responde que acabou e a luta foi decidida. A palavra derrotado ecoa na mente de Varen. Ele pensa que já falhou com as expectativas do príncipe e de sua família. Se isso der errado, ele perderá sua posição como herdeiro. Então ele cerra o punho dizendo que precisa derrotar a Intarminha. Ele se levanta do chão e ataca a Int com toda a sua força. O protagonista se vira com um sorriso para lidar com o Varen possuído, fazendo alguns movimentos com a espada e conseguindo cortá-lo. O ego da espada se pergunta o que ele queria alcançar avançando dessa forma em vez de aceitar a derrota com honra. Ele era um desgraçado que perdeu seu cavalheirismo e apenas ordena que tire sua vida, mas a Int nega. Gardner reclama que ele era um verme que manchará a honra dos cavaleiros. O garoto responde que não é uma luta de verdade, e que eles deveriam ir embora. Fernan e Luina finalmente conseguiram derrotar o berserker. A garota diz que precisa esquecer o Elixir e sair dessa luta que não era deles. Fernan retruca que não há o que decidir e que eles vão atravessar a horda de monstros, e Luina o chama de louco. O protagonista comenta que ela deveria saber que não é difícil derrotar um berserker. Luina questiona se ele antecipou isso e disse que precisava de uma escolta, mas Fernan nega. A garota diz que não importa o quanto ela pensasse, o Elixir não era mais importante que ele. Mas o garoto responde que era assim, fugindo para longe enquanto gritava que era muito mais importante. Em outro lugar, Luina questiona se este era o lugar do Elixir amaldiçoado. Fernan reflete que parecia que a luta com a Int já havia acabado. Luina nota o corpo de Varen, e o protagonista diz para ela não se aproximar. Ela se aproxima e diz que era Calbundeira e quer saber quem fez isso com ele. Parecia que ele desmaiou enquanto lutava, e ela quer ajudá-lo, então Fernan deveria ajudar. Mas o protagonista diz que não e que ela deveria ficar para trás. A garota responde que não pode deixar uma pessoa caída para trás, e que eles deveriam movê-lo para um lugar mais seguro, mas Varen se levanta de repente. Luina sente o que está acontecendo e instintivamente recua. Ela diz que essa aura era algo que ela nunca tinha visto antes. Perguntando-se se era realmente Varen Calbunder, Fernan responde que é energia demoníaca, e a garota questiona isso. O protagonista responde que esse desgraçado foi possuído por um demônio. Observando Varen em seu estado de inconsciência, Fernan reflete que, segundo a profecia, uma vez possuído, ele iria atrás de Ainda assim que acordasse. Mas parecia que o alvo havia mudado, com Luina repetindo que um demônio havia aparecido ali, e ela quer saber como ele sabe disso, enquanto Fernan reflete que, pelos olhos dele, ele já havia perdido tudo. A garota responde que eles devem subjugar Calbunder primeiro, mas o protagonista toca o ombro de Luina, avisando-a para esperar apenas 10 minutos. Ela se vira, mas não encontra o protagonista atrás dela. Varen avança contra a garota. Ela desvia tentando trazê-lo de volta à consciência.
Varen dá alguns golpes com sua espada cheia de aura demoníaca, sendo defendido e pressionado por Luina. Ela reflete que ele era forte e que, a esse ritmo, ela perderia. Então ela usa sua aurite para repelir Varen para longe. O demônio cai no chão, e ela avança com uma joelhada em seu peito. Gritando para Varen voltar a si, o demônio apenas grita várias vezes. Então ele pega sua espada e a balança em um corte do qual Luina desvia. A aura demoníaca toma conta do corpo do garoto novamente. Luina saca sua espada, agora cercada de energia. Varen ataca e ambos colidem suas forças. Uma troca de golpes impressionante ocorre, e uma explosão entre as duas energias preenche a área. Luina recua, pensando que sua aura estava se esvaindo rapidamente devido à energia demoníaca, e se pergunta o que deveria fazer, pois a esse ritmo sua aura se esgotaria. Mas não parecia haver outro jeito, até que ela nota algo em Varen. Luina chama por Fernan, que grita para Luina ir até ele. Varen se vira e solta um gemido estranho, mas a espadachim pisa em sua cabeça enquanto passa correndo. Fernan diz que é por ali e que eles devem ir rápido, enquanto Luina o questiona sobre o que estava fazendo aparecendo só agora e o que diabos o fez correr, ao que Fernan responde que era um demônio. Luina grita que ele correu para salvar a própria vida e a abandonou. Fernan nega, avisando que preparou uma armadilha porque ele não era alguém fácil de derrotar. Estava perto da hora de ele cair nela. Com Varen pisando em um lugar cheio de mana, pedras começam a se erguer do chão a uma velocidade imensa. Um círculo mágico aparece no céu e prende Varen no ar. Fogo irrompe da magia, começando a atirar no demônio repetidamente. Luina diz que eles não precisavam ir tão longe e pergunta se Calbunder perder a vida. Fernan repete que isso não vai acontecer e diz para ela observar, porque era como se eles apenas o tivessem deixado mais irritado, com Varen liberando mais energia. Luina diz que notou algo enquanto lutava, mas Fernan reclama que não queria usar aquilo. Pegando um cristal de mana e começando a conjurar algum tipo de energia, o fogo começa a envolver o demônio mais uma vez. O mago termina sua conjuração com um pilar de chamas cercando o demônio em seguida. Varen cai no chão imediatamente após este golpe. Fernan diz que funcionou e que a operação foi um sucesso. Luina questiona se não foi um desperdício usar itens tão caros, e o garoto diz que a situação não permitia outra coisa. A garota relata que, se tivessem trabalhado juntos, poderiam tê-lo derrotado sem essas coisas, mas Fernan responde que a energia demoníaca era demais. Luina diz que certamente parecia capaz de destruir o mundo, mas ele ainda é Varen Calbunder. O protagonista se dá conta do que acabou de fazer, porque era verdade que ainda era o herói que salvaria o mundo, mas ele ainda não havia despertado seus poderes. No ponto atual, Luina é naturalmente mais forte que ele. Ele ficou tão fixado na palavra demônio que esqueceu algo importante e gastou demais para armar as armadilhas. Luina diz que Fernan perdeu o foco em seus olhos. O protagonista apenas repete o quanto custou para fazer aquilo enquanto o demônio se levanta. Ele avança com um salto, mas é atingido no rosto por Fernan. Então ele cai no chão inconsciente com o protagonista chamando de demônio desperdiçado. Algum tempo depois, Varen vê o que aconteceu e pergunta se é realmente ele, pois não tinha certeza. E Fernan responde que a esfera de gravação se assemelha à cena exata que foi, mas não havia como ter forjado isso. Varen responde que não se lembra de nada depois de lutar. Fernan responde que, depois de perder a cabeça, ele foi possuído e os atacou. Mas Varen reclama que nunca encontrou um demônio. O protagonista diz que ele deve saber, já que estava assistindo, pois ele foi atingido com força no chão, dezenas de flechas mágicas atingiram seu corpo, e um pilar de fogo do inferno o queimou. O fato de ele estar vivo é apenas devido à energia demoníaca protegida em seu corpo. Eles usaram muitas coisas tentando detê-lo, e Varen diz que vai pagar por elas. Mas o protagonista finge ter um trauma mental intenso, e Varen diz que entende. Fernan diz que ele só precisa fazer a coisa simples, fazê-lo assinar ali e tudo isso seria escondido. Varen questiona se não é apenas um contrato de escravidão, e não importa o quanto ele olhasse, os termos eram ruins. Fernan responde que não aprecia gentileza para resolver isso e não tem escolha a não ser lidar com a situação. Ele terá que entregar as gravações aos inquisidores. Os inquisidores são uma organização diretamente sob o imperador que lida com demônios. Sob a grande causa, eles detinham poder absoluto. E agora, depois de 1000 anos, eles são apenas uma organização figurativa. Fernan reclama que eles têm uma chance de voltar à luz e vão querer a esfera. Varen grita que isso realmente não tem nada a ver com demônios. O protagonista responde que ele seria naturalmente expulso da academia, e o mercado expulsaria seu filho que vendeu a alma. Varen assina o contrato de escravidão e diz que está nas mãos do Sunbai. Lá fora, Luina questiona se está tudo bem lidar com isso assim, e que seria melhor informar os professores. Fernan responde que não é a hora. Mesmo que Varen se torne um demônio ou seja manipulado, a razão ainda não foi entendida.
E se ele está sendo controlado por alguém, significa que há algo na academia invocando demônios. Se este incidente se tornar público, eles podem ficar quietos, e será mais difícil encontrá-los. Luina diz que ele estava planejando investigar isso e questiona por que os alvos são estudantes. Fernan responde que a academia detém os maiores talentos. A garota acrescenta que é o mesmo que destruir o futuro do Império, e que ela pode ser chamada se for necessária ajuda para exterminar demônios a qualquer momento. Fernan reflete que é incrível. E por enquanto, ele não pode oferecer algo de graça e provavelmente só perceberá mais tarde quão tola foi a promessa que ela fez. Os professores e assistentes foram chamados para parar a horda de monstros, e o exame de meio de semestre foi cancelado. Mas não havia como cancelá-lo sozinho. Todos os exames do semestre foram substituídos por provas escritas, já que as notas da academia são originalmente divididas em habilidades e provas escritas. Para os alunos que se concentraram nos testes práticos, os exames escritos podem ser considerados uma punição, e a INT não foi exceção a essa regra. O ego diz que não importa o quanto ele pensasse, ainda havia algo estranho. A ordem de monstros antes era definitivamente obra de um demônio com a centelha de energia demoníaca, mas a criatura nunca apareceu, e a INT questiona se isso não significa que ele está errado. O ego grita que os demônios aparecerão novamente, e precisamente essa era a razão pela qual o primeiro imperador estava lá. Os demônios estariam gradualmente mirando nele. A INT questiona o motivo, e o ego pergunta se ele não sabe. E é por causa do nome Armin gravado em seus ossos. E se não fosse por eles, os demônios teriam o mundo em suas mãos. Então ele nunca deveria baixar a guarda sob sua liderança, e a INT se sente desconfortável sabendo que os atrai. Ao mesmo tempo, no salão Labatice, Fernan grita porque sua cabeça está prestes a explodir. Hyde pergunta o que há de errado com seu jovem mestre. Fernan recebe uma profecia com a INT correndo em direção à Floresta do Sul. Ele entra em uma caverna e finalmente encontra algo, uma besta espiritual agindo como um mestre, e era demais para ele lidar. Com a queda da besta, a área atrás desmoronou, e o minério de mitril foi revelado entre eles. Ambos estão extremamente felizes por encontrar o veio de minério. A espada também foi abençoada por mana, e sua alma pode habitá-la. Fernan acorda de repente e repete sobre o metal que guarda a alma. Em outro lugar, Luina diz que da última vez ele falou sobre uma poção espiritual e agora é uma erva. Fernan diz que da última vez foi mentira, mas agora é verdade, e Luina reclama que eles vão perder a aula por uma semana. O protagonista responde sobre preparar sua aula e que cuidará disso. A garota nega, mas ele diz que aumentará os juros, sendo recusado novamente. Luina diz que não sabe sobre outras coisas, mas não pode faltar às aulas. Fernan diz que vai pedir para alguém e que ela não deveria fazer isso. Uma pessoa entra na sala e diz que já faz um tempo que não via seu irmão Fernan, e que todas as bênçãos da mana estejam com ele hoje. Luina o reconhece como Jace Vines, e o jovem diz que seu irmão não estava sozinho, mas a cumprimenta e deseja suas bênçãos. Então ele pergunta se seu irmão estava bem, e Fernan diz que tudo estava normal e quer saber sobre sua vida acadêmica. Jace diz que ainda está no primeiro ano e tem muito a aprender, enquanto Luina parece confusa. Questionando se os dois são muito próximos, Fernan responde que ela parece surpresa, e Jace diz que era algo natural. Luina nega isso, pois Jace Vines era o santo da igreja do deus dragão. O santo que todos adoravam estava associado a alguém ganancioso por dinheiro, e Jace diz que talvez ela não saiba, já que não é uma maga. Mas a igreja do deus dragão adorava o ancião que presenteou a humanidade com a magia, e agora adora a mana e a própria magia. A maioria dos seguidores são magos por causa disso, e eles se tornaram uma organização poderosa. Para ser um arquimago, é preciso ser reconhecido pelo Papa. Luina diz que sabe disso, mas quer saber o que isso tem a ver com serem próximos. Jace diz que, como sua igreja foi fundada por magos, eles precisavam de muito financiamento. Os Pellenberg são os maiores apoiadores da igreja com inúmeros itens criados pela guilda mercantil. Então era como dizer que o homem rico é seu ancião, e Fernan brinca que ainda é mais velho que ele. Luina pergunta se ele realmente é o santo. Jace brinca que esse tipo de coisa realmente o magoa, mas ela muda de ideia dizendo que foi apenas uma brincadeira. Ela entende sobre o relacionamento agora e já vai embora. Jace questiona se ela já estava de saída, já que ele tinha acabado de chegar, e Luina diz que não planeja se envolver nisso. Se ela mudar de ideia, está livre para voltar, e o santo a abençoa enquanto ela sai. Quando ela sai, Jace questiona o motivo de tê-lo chamado, e o protagonista responde que precisa de ajuda para coletar ervas espirituais. O santo fica impressionado com isso, e Fernan pergunta se ele estava planejando roubar para si mesmo, mas Jace nega. Questionando se ele realmente precisa coletar isso durante o treinamento e com suas habilidades, ele poderia ir em frente e conseguir facilmente.
Fernan responde que fez tudo o que pôde, mas infelizmente ainda não tinha a localização correta. Tecnicamente, a informação da profecia foi suficiente para localizá-la, e há 7 lagos na Floresta do Sul. Ele tem coletado mana do fundo de todos os 7 lagos para encontrar o veio, mas não encontrou nenhum mitril. Estava claro que a caverna estava magicamente escondida, e era irritante fazer isso. Jace diz que alunos não envolvidos são proibidos de entrar, e há muitos por perto, mas Fernan avisa que foi por isso que ele se inscreveu para ser assistente. O jovem repete isso e diz que os requisitos são um pouco rigorosos. É incomum um aluno do 2º ano ajudar, e Fernan responde que não é contra as regras, e ele conseguiu. Jace diz que os mercadores são impressionantes, e o plano é bom. Então, se ele prometer dar muito dinheiro, o santo se juntará. Fernan pensa que ele é um desgraçado enquanto Jace mostra um contrato. Em vez de treinar, o ego diz que planejará mais uma vez com as ervas espirituais perto do Lago Farden, no leste. Ele precisa fazer parecer que foi uma coincidência. Então, primeiro, eles devem apenas andar por aí até que ele pergunte se ainda estava prestando atenção, e ele responde que seu Sumbai estava lá. Ele parecia ser um assistente também, e o ego responde que não há dinheiro envolvido. A Ing diz que ele provavelmente quer alguns pontos extras, então ele chama o Sumbai. Mas Grad interrompe, avisando que o treinamento começa em 30 minutos e os assistentes devem assumir suas posições. O jovem reclama que sempre quis se encontrar com seu veterano. Em outro lugar, já se avisa que preparou a boneca, e agora seu irmão deve dar um pouco de seu sangue e mana. O protagonista derrama algumas gotas na boneca, e ela assume sua aparência. Já se comenta que parece convincente que ele foi o melhor de sua turma, como ele bem sabe. Ele usava esse feitiço o tempo todo para escapar do Papa, e Fernan questiona isso. Já se diz que era óbvio que não, e que ele é um mago lendário que não pode ser enganado. Mas ele demorou algumas horas para perceber e, mesmo agora, não tem certeza. Fernan se levanta, pensando que é bom o suficiente, e reflete que, para confundir o maior mago do mundo, ele é um gênio. Ele seria de grande ajuda para Ir no futuro, mas, estranhamente, não é mencionado na profecia, e ele é talentoso. Além de ser membro da Igreja do Deus Dragão, é natural que os humanos odeiem demônios, e a Igreja especificamente tem nojo deles. A blasfêmia que algum demônio proferiu realmente irritou a Igreja. Depois daquele ponto, quando demônios apareceram, a Igreja ficou praticamente insana e se transformou em um culto antidemoníos. Então ele poderia acabar como aliado de Ain um dia, e já se diz que ele deve retornar em 5 hours. Fernan entende e avisa que estava contando com ele. Ele pula por entre as árvores espionando a Int, enquanto reflete que ele estava abrindo o caminho e só havia um lago no lado leste do Lago Farden. Então ele avisa que agora era a sua vez. Ele deveria fazer exatamente o que seu veterano ordenou. A Int nota quem está à sua frente e repete para si mesmo que está vendo Varen calbundar. Ele pergunta se ele tentaria de novo, mas sabe que não pode, e Varen reflete que está ciente e não planeja parecer patético. Lembrando-se de Fernan pedindo para se juntar a Ing durante o treinamento, o que foi completamente aterrorizante. Varen diz que não aceitou a derrota, e a Ing questiona se 2 vezes não foram o suficiente. O espadachim responde que não importa se foram 2 ou 100 vezes. Ele perdeu sua reputação. Então agora ele lutará para recuperar sua honra. O ego diz que o espírito continua a desafiar apesar da derrota, e não parecia assim da primeira vez. Mas agora era bom ver quão magnífico um cavaleiro era e incita a Int a aceitar o desafio. Ele responde que tudo bem por Varen, mas era proibido lutar entre os participantes ali. O espadachim diz que não importa e que luta apenas pela honra, e as regras não significam nada perto de perder a honra. A espada reclama que ele seria envergonhado por este cavaleiro. Fernan observa de longe e pensa que Varen está se saindo muito bem e deve continuar. Ao mesmo tempo, ele pula do galho, avisando que cuidará de seus negócios. Ele olha ao redor do lago e pensa que não havia ninguém ali. Se ele procurar por Mithril, não há risco de barulho. Então ele se pergunta se deveria tentar, já que finalmente pode usar sua magia. E ele realmente queria isso, pensando que precisa encontrar o Mithril antes que a Int chegue lá. É por isso que ele preparou algo especial usando um feitiço de invocação e chamou seu servo. O princípio da tecnologia mágica era combinar todas as técnicas de magia, e a essência de um comerciante era juntar muito dinheiro. Fernan invoca um Goren com sua mana, e então diz que, por enquanto, seu nome é James. Então ele o envia para encontrar seu Mithril. Varen grita que ele não passará até que o derrote, e a Int pensa que isso é totalmente irritante. Mas já chega, pois Varen estava agindo como uma criança. O rapaz calbundeiro apenas se lembra de seu mestre lhe dizendo para esperar pelo menos 1 hora. A Int questiona o que ele disse, e Varen reclama que gosta de fazer isso. Ele absolutamente adora perturbar alguém e arruinar sua vida.
Ele estava tão ansioso por isso, então ainda deveria se apressar e atacá-lo imediatamente. O rapaz o chuta, perguntando que tipo de louco ele era. Varen cai para trás e diz que é mesmo louco, então ele deveria ir para cima dele, mas Ain desapareceu. Ele verifica o relógio e se pergunta quanto tempo durou. 1 hora e 10 minutos se passaram, então Varen estava seguro. Na caverna, Ain pensa que finalmente escapou dele, e as regras eram sobre não duelar. Mas nesta caverna, ele nunca o encontraria a menos que procurasse ativamente, e o ego diz que isso seria óbvio. Ain resmunga que há algo ali, e ele sente outra energia além da erva espiritual que foi mencionada. O ego diz para ele olhar para baixo, observando as pétalas espirituais. Ain diz que elas estão no local exato que ele precisava. Ao mesmo tempo, na caverna submersa, Ferna abre um sorriso, comemorando que encontrou o veio de cristais de Mithril junto com seu golem, James. Lá em cima, Ain diz que é problemático porque encontraram as ervas, mas ninguém é louco o suficiente para minerar com aquele monstro ali. O ego diz que não esperava ver um dragão do mar ali, e não era um bom momento, então eles deveriam voltar até terem outra chance. Ain pergunta se ele deve lutar contra ele, e o ego diz que ele descobrirá o gosto de carne humana. Aquela coisa estava além de seu nível, até que a caverna treme. Algumas pedras caem no corpo do dragão. Ele desperta e se levanta, com o ego dizendo que isso é ruim. Ain diz que agora terá que lutar contra a criatura. Neste ponto, ele teria que derrotar a criatura. O ego diz para ele parar e sair dali, pois estava em outro nível. A criatura avança, e o ego grita para ele não olhar para trás e apenas correr. Ain desvia da investida com um salto, então prepara sua espada para um corte giratório, atingindo sua cabeça. A criatura move sua cauda e atinge a lateral do corpo de Ain. Ele desliza na água, mas abre o olho surpreso. A serpente ruge mais uma vez e força Ain a usar sua aura. Aquela criatura disparou um jato de água de sua boca, e o espadachim tentou bloqueá-lo com sua espada. Ain firmou o pé no chão sendo empurrado para trás pela serpente. Ambos caíram para o nível inferior da caverna. Fernan pensou que havia muito barulho e se perguntou se o dragão da água havia acordado, apesar de tê-lo alimentado com toneladas, pensando que era melhor não lutar contra o dragão da água. Desde que lidou com a possessão demoníaca, Ain perdeu a chance de despertar, assim como a profecia dizia. Mas essa é a razão pela qual ele deu o coração do pássaro sagrado. Ele provavelmente ficaria bem, então ele avisou James que eles estavam saindo dali. Ain conseguiu se manter pressionado contra uma parede. Ele reclamou que quase perdeu a vida, e o ego disse que era por isso que tinha lhe dito para correr. Ain disse que o dragão veio para cima dele como se quisesse tirar sua vida também, mas a alma respondeu que se o chão não tivesse quebrado, ele teria sido devorado. Ain questionou se não aguentou bem, e o ego respondeu que foi graças ao coração do pássaro sagrado que ele recebeu de Felenber. Mas pelo menos as ervas espirituais estavam bem, e Ain disse que estava muito longe. Então levaria uma eternidade para subir até lá. O ego disse que sentiu algo estranho vindo de outra direção, mas Ain não sentiu nada. Assim, eles continuaram andando, e o jovem questionou se aquele era o lugar estranho que ele mencionou. E não havia nada lá, mas o espírito respondeu que definitivamente havia algo lá. O ego o incentivou a se apressar e desenterrar. Ain entendeu a ordem do fantasma e assim removeu a pedra, ficando cara a cara com um veio de minérios que iluminou seu rosto. Lá fora, já se perguntou se Fernan encontrou o que estava procurando. Fernan confirmou e perguntou se nada aconteceu, e já se disse que apenas alguns monstros. O protagonista parabenizou o santo e disse que faria um contrato por escrito da próxima vez, e que esperava vê-lo novamente. Algum tempo depois, Fernan pensou que havia colocado as mãos no Mithril e agora precisava do orbe correto para combiná-lo. O Mithril tem excelente absorção de mana e não brilha por conta própria. Ele deve combiná-lo com outro metal para mostrar seu potencial, mas não poderia ser algo medíocre. O melhor metal para combinar com o Mithril era adamante, o mais duro de todos. Mas é mais raro que o Mithril, e ele se perguntou como conseguiria um pouco se não tinha dinheiro para comprar. Uma voz ao longe pediu ajuda. Fernan repetia sobre o adamante enquanto uma criança corria abaixo dele, pedindo ajuda a algum instrutor para salvá-la dos lobos. Ela perguntou se ele ia continuar a ignorá-la, e Fernan disse a si mesmo que deveria ajudar. Mas ele queria saber por que uma elfa estaria em perigo nestas terras. A garota saltou em direção à árvore ao ouvir isso. Fernan pensou que era um tanto irritante lidar com eles. Enquanto a garota conjurava um feitiço de vento, eliminando tudo à sua frente, ela questionou se ele estava feliz agora, e Fernan quis saber se ela veio até ele com algum motivo oculto. A elfa disse que foi apenas uma coincidência, e o protagonista disse a ela para seguir o caminho. Ela mudou de ideia dizendo que veio com um propósito, e Fernan questionou se era para criar laços com a princesa eleitora.
A garota se apresentou como Arya Friedian, e Fernand disse que tinha ouvido falar sobre como ela flerta com outros herdeiros. Arya perguntou sobre se tornarem amigos, e ele negou, dizendo que o motivo era que ele era mais velho, e ela perguntou se não era bom para os eleitores se darem bem. Fernand disse que isso não significava que eles precisavam ser próximos, e Arya disse a ele que os Friedian haviam se tornado eleitores recentemente, substituindo os Berchev. Essa era a razão para ser gentil com os outros eleitores, e Fernand questionou se não havia ninguém na família dela. Ela perguntou como uma elfa poderia viver entre os outros e também comer frutas. Fernand refletiu que ela não pensou em quem iria pagar. Arya era descarada e atrevida além da conta, então ela disse que queria ser amiga de todos os 6 eleitores. Até que ela notou algo em sua direção, uma garota disse a ele para ir rapidamente ao professor porque um dragão de água apareceu no lago Farden. Fernand se perguntou sobre isso, e Arya quis saber por que ele apareceu de repente. Então ela olhou para seu sênior, mas Fernand já estava correndo em direção à criatura. Ele pensou que algo deu errado, e não havia nada na profecia sobre o dragão de água aparecer. Querendo saber o que aconteceu com a Int, um instrutor assistente ordenou que todos do primeiro ano retornassem e que os outros instrutores os protegessem. O Ego comentou para Int que o dragão estava lá porque ele havia pegado a erva e deveria deixar para o professor para sair dali. A Int entendeu e disse que tomaria cuidado para não chamar atenção, mas o dragão marinho apareceu atrás dele. A Int se vira, mas Fernand aparece para protegê-lo com seu cajado, conjurando um enorme círculo mágico na sua frente. Estacas de pedra emergem com sua habilidade e são lançadas no dragão. A criatura tenta resistir, e Fernand reflete que talvez o dragão seja demais. O professor Grad diz que seu aluno segurou bem a linha e deveria levar o resto até ele. Avançando ao lado de outros 2 magos de apoio, a criatura se virou para fugir para longe. Fernand reflete que foi estranho e se pergunta se sua interferência mudou um pouco a profecia, e se ele está destinado a salvar a humanidade de qualquer maneira. Ele ainda não recuperou seu investimento, então estaria falido se perdesse a vida e pergunta se ainda está bem. Mas ele vê um olhar de admiração no rosto do garoto. A Int diz que seu sênior veio para salvá-lo, e Fernand explica que proteger um aluno faz parte do trabalho. Mas se ele está bem, é tudo o que importa, então ele deve fazer seu trabalho. A Int pergunta se pode ter um segundo para conversar com seu sênior, e Fernand diz para ele ir em frente. Mas o garoto responde que há algo um pouco embaraçoso. Eles vão para um lugar tranquilo, e Fernand diz que não há ninguém por perto, então ele pode falar. A Int pergunta se a guilda de mercadores também compra minérios, e Fernand diz que sim, mas quer saber se ele quer comprar algo. Fernand corrige dizendo que, não, ele está sem dinheiro, então não pode comprar nada. O garoto responde que não pode discutir com isso, e Felembert reflete que isso escapou de sua boca. Porque ele sempre foi gentil com ele, esqueceu que o expulsaria no futuro. Não há benefício em provocar. Ele diz que, se feriu os sentimentos de Int, pede desculpas. Foi sem querer e não deveria ser levado a sério, e a Int diz que sabia que era uma piada. Fernand pergunta o que ele tem para vender. O garoto mostra um pedaço de adamantina em sua mão. Ele estava apenas pressionando a Int para colocar as mãos nisso, mas ele mostra a adamantina no mesmo momento. Esse tipo de sorte pertence ao protagonista, pensando que deve manter a calma. Fernand pergunta se ele estava tentando vender aquilo para ele, já que a adamantina não é algo que se encontra facilmente, então ele quer saber de onde veio. A Int diz que prefere não dizer onde conseguiu, mas promete que não adquiriu por meios ruins. Ele conseguiu muito, e seu espaço está cheio. Fernand reflete que deve ter sido na caverna, e ele não encontrou Mithril, mas sim a adamantina. Querendo saber que tipo de caverna tem ambos, a Int diz que, se ele estiver interessado, suas condições são poucas. O Ego grita para Int ter cuidado porque os Fellenberg são astutos, e se ele tentar negociar, deve negar tudo. Ele termina de explicar seus termos, e Fernand responde que comprará sob as condições. Mas ele quer saber por que está vendendo isso para ele, e a Int diz que quer se livrar disso rapidamente. É algo raro no mundo, e ele será alvo de todos os lados. A Int não é forte o suficiente para proteger algo assim. Fernand pergunta se ele é, dando a hipótese de que, se ele tirar sua vida e ficar com a adamantina para si. A Int brinca que ele lhe deu o coração de um pássaro sagrado e lutou contra o dragão para salvá-lo. O protagonista reflete que esse cara realmente confia nele e ganhou muitos pontos por salvá-lo. Então ele diz que está certo. Há muito a ser resolvido, e a Int reflete que sabe disso. Fernand repete que foi ele quem salvou o garoto do dragão de água. Então, se ele algum dia tentar transformá-lo em um mendigo, ele vai querer se lembrar daquele dia. Ele nunca deve esquecer que ele arriscou a vida para salvá-lo, e a Int responde que está claro. Fernand se vira, avisando que preparará o contrato e o contatará novamente. A Int se pergunta o que ele quis dizer, e o Ego responde que ele ficou louco depois de ver a adamantina. Em casa,
Hyde anuncia que está de volta. Ele esteve fora da propriedade do Cal por um tempo e quer saber se algo aconteceu enquanto ele estava fora. Fernan pergunta se ele finalmente voltou, surpreendendo Hyde porque ele estava sentado em um trono de adamantina e mitril. Hyde pergunta de onde ele conseguiu isso, e Fernan diz que comprou e minerou. O secretário diz que, mesmo com dinheiro, é impossível de obter. E se ele vender isso, sua guilda ultrapassará a meta deste ano. Fernan responde que não vai vender isso. Hyde pergunta o que ele vai fazer, e o protagonista move sua xícara, dizendo que vai vender um golem colossal com ego que se move e age por conta própria. Cavaleiros têm seus corcéis leais, e elfos têm espíritos como companheiros, mas mercadores não têm nada disso. Ele questiona por que eles deveriam ser os únicos sozinhos, então decidiu corrigir esse absurdo criando um golem colossal com ego. Fernan responde que golems exigem tecnologia mágica avançada e fundos astronômicos, o que significa que apenas os ricos podem sonhar com isso, pensando que especialmente porque uma guerra com demônios estava por vir. Na era terrível em que os demônios surgirão, ele servirá como um guarda-costas para protegê-lo e se transformará em algo sólido e confiável. Hyde reflete que não sabe por que o mercador precisa de um golem, mas ficaria quieto, já que ele parecia estar de bom humor. Ele então pergunta de que tamanho eles estão falando sobre um golem colossal com ego, e Fernan diz que eram 10 metros, e seria algo muito legal até que sua cabeça começasse a doer. Ele reflete que era outra maldita profecia. Hyde leva seu jovem mestre para descansar e diz para ele morder o termômetro. Fernan diz que não está doente, mas seu servo pergunta quantas vezes ele gritou porque sua cabeça doeu de repente. Então ele vai verificar a temperatura, e ele deve aguentar agora porque deve ser um efeito colateral de ter sido atingido por um raio. Fernan reflete que teve outra profecia onde um contratante de um demônio ataca a Int no Yacht Club. Este clube é um dos grupos sociais da academia onde apenas nobres entram. Fernan também estava lá para fazer contatos. Isso não foi tudo, mas foi ele quem sugeriu uma simples festa do chá em um iate luxuoso no mar. Mas, de todos os momentos, a ocasião foi conveniente para todos quando um monstro apareceu e o contratante entrou sorrateiramente no iate. Sendo membro de sua companhia, ele se pergunta se Felenber estava envolvido nisso. Porque havia um traidor entre a humanidade, e ele parecia mais incompetente do que esperava. Fernan se pergunta por que tinha várias pessoas procurando por sua adamantina, mas não era surpreendente que aí entraria sua ruína, já que qualquer um teria pensado que ele fez um contrato naquela situação. Hyde se assusta ao ver a temperatura, então coloca uma bolsa de gelo em sua cabeça. Ele diz que a febre do jovem duque estava alta e que ele deve chamar um médico imediatamente, mas ele ouviu que havia um convidado na companhia. No entanto, seria melhor mandá-lo embora, e Fernan diz que não estava esperando ninguém. No entanto, ele decide ir porque cheirava a dinheiro. Ficando cara a cara com o professor Grade, ele pergunta se ele quer vender o corpo do dragão marinho que apareceu durante o exame, e Grade confirma, avisando que todos disseram que Felenber faria uma oferta baixa, mas ele não pensa assim. Fernan reflete que ele foi útil em várias partes e pergunta se não havia problema em abordar um aluno dessa maneira. Grade pergunta quem seria louco o suficiente para ir contra os Felenber e quer saber o motivo de pedir a Rosalia para ser assistente. Ela era muito rígida com as regras, e da próxima vez ela deveria vir até ele. Além disso, era um pedido de aquisição oficial da academia, e ele estava lá como líder. Ele contatou os Felenbergs, e eles disseram para ele falar com ele, e Fernan diz que estava interessado apenas em uma parte. Grade reclama que não venderá em partes e deve comprar completamente, porque eles estavam falando de um dragão marinho e nenhuma parte era ruim, e Fernan acha que isso é verdade. Os ossos e dentes são extremamente duráveis e dão bons equipamentos, com olhos e sangue ricos em mana e escamas perfeitas para armadura. Comprar tudo seria bom, mas ele estava fazendo negócios e devia maximizar o lucro. Grade diz que venderia para outra família, mas Fernan lembra que as criaturas capturadas em exercícios sempre vão para o fundo de pesquisa do professor, questionando se não seria bom para ele vender por um bom preço. Grade diz que quer um bom preço pelo que deseja e pergunta o que ele precisa. Fernan diz a ele que só quer direitos exclusivos de venda de navios para a academia. Toda vez que comprarem um navio, devem comprar da companhia Tartaruga Dourada. Grade questiona por que a academia precisaria disso e se era realmente tudo o que ele queria. Fernan responde que sim, com certeza, pensando que não havia necessidade agora. Mas após o incidente da profecia, a academia reconheceu a importância do combate naval. Naturalmente, eles evitarão que um navio sofra danos e lidarão com custos de reparo massivos. Em outras palavras, era um negócio altamente lucrativo. Numa livraria, uma garota pede um livro de receitas básico. Ela verificou a seção de culinária, mas não o encontrou. E o bibliotecário diz que provavelmente o venderam, mas que verificaria o estoque por um momento. Ele abre a porta e começa a olhar alguns livros.
Uma aura demoníaca se forma atrás dele e começa a relatar. Acabaram de confirmar que a Entarmia nunca encontrou Varen Kalbundar. E no plano dele, ele deveria ter ido atrás dele. Mas parecia que alguém interferiu no caminho, e ele não identificou totalmente, pois os vestígios desapareceram completamente. O bibliotecário pergunta se não há como encontrá-lo, e é isso que ele estava dizendo. A criatura responde que tentará outros métodos e descobrirá, mas o homem diz para esquecer porque estava indo longe demais. Por enquanto, deve se concentrar no próximo plano. Era estranho, e se Kalbundir realmente lutou com ele, não havia como não sentir a energia, e ele se pergunta por que a academia não mencionou. Os vestígios desapareceram, e ele queria saber se foi tudo apenas uma coincidência, ou talvez tenha sido intencional por causa de alguém. A criatura pergunta se alguém sabe de sua existência, mas o homem diz que é impossível e que o mundo está muito quieto. Ele assume que é uma coincidência e será mais cuidadoso por enquanto. Como eles têm pouco poder, se sua existência for revelada, causará uma reação negativa em seu plano. Acima de tudo, eliminar a Entarmion é sua principal prioridade, e sua taxa de crescimento seria além da imaginação. Ele não sabe o motivo, mas é a mesma curva que o primeiro imperador teve. Para que o plano seja completo, seria um problema se a Entarmia atingisse seu poder total, então seu servo não deve falhar uma segunda vez. Ele diz que terá isso em mente e desaparece. Então o bibliotecário sai e chama sua cliente, informando-a que encontrou o livro de receitas básico. Ela agradece e diz que espera que ele tenha um bom dia. Em um restaurante, Fernand questiona se Luina sentiu energia demoníaca. Ela diz que foi há 3 dias, depois do jantar, quando estava com Bella. Fernand pergunta se era Bella Owen, a do 19º lugar, e ela confirma. O jovem questiona como foi a situação. Luina diz que, 3 dias atrás, Bella a desafiou para um duelo, dizendo que sentia que suas habilidades haviam melhorado e precisava confirmar. Normalmente, elas lutam com espadas de madeira, mas desta vez ela sugeriu espadas de verdade. Ela não sabe se Bella tomou algum elixir, mas estava extremamente confiante. Mas não foi apenas uma melhoria, pois a espada de Bella estava mais pesada do que antes. Suas habilidades definitivamente melhoraram, conseguindo acertar um golpe em Luina. Mas não era apenas sua força. Até mesmo seu corpo ficou tão rápido que ela conseguia desviar dos golpes de Luina. Luina diz que ela estava diferente de antes, mais rápida e mais forte. Bella responde que recentemente tem se sentido cheia de poder e com mais controle de seu corpo. Ouvir algo assim dela a faz se sentir melhor, mas ela libera sua aura, avisando que irá novamente. Fernand pergunta se a garota perdeu no final, mas Luina responde que ainda não acabou. Bella usou seu estilo de esgrima que fortalece o peso e o poder da espada, que é uma força destrutiva em comparação com outros estilos de esgrima. Mas devido ao tamanho e peso da espada, há um limite claro para o combate corpo a corpo. Naquele momento, ambas sentiram algo estranho. Bella faz um corte absurdo para se defender do golpe de Luina. Ela recua e aperta a espada com força, enquanto Bella amaldiçoa a situação, dizendo que ainda não consegue controlá-la direito, e Luina diz que foi assim que aconteceu. Fernand pergunta se era realmente energia demoníaca, e ela confirma. Porque mesmo que tenha sido por apenas um momento, era definitivamente uma aura demoníaca. Mas Bella estava completamente bem, e mesmo após o duelo, não havia nada de anormal. Diferente de Varen, ela estava totalmente controlada e fisicamente bem. Talvez ela tenha se enganado, mas Fernand pergunta se ela quer investigar o caso. Luina diz que sim, e Bella é sua melhor amiga, então ela não pode vê-la se tornando algo ruim. Ela pensou que Fernand poderia ajudar de alguma forma, e o jovem responde que não tem um método concreto, mas tentará à sua maneira. Mas havia algo que o deixou curioso, perguntando se o doce estava bom, e Luina responde que sim. Em outro lugar, Fernand repassa todos os lugares que Bella frequenta em sua rotina. Era como o caso daquele desgraçado do Varen, e não há contato suspeito com ninguém. Além disso, ela não tem experiências traumáticas e tem bons relacionamentos com os outros, sem aberturas para energia demoníaca em seu coração. Mas se Luina disse a verdade e ela tem poder demoníaco, havia apenas uma coisa em comum. Nenhuma delas fez um contrato, querendo saber se a energia pode ser usada sem que percebam e sem um contrato. Talvez Luina tenha se enganado e não fosse energia demoníaca. De repente, ele sente uma dor de cabeça extremamente forte. Vendo uma cena onde o céu está vermelho sangue com uma forte energia demoníaca, ele viu a Int com uma expressão preocupada. Aquela cena parecia familiar, com o ego dizendo que todos estavam agindo de forma estranha. A energia demoníaca apareceu junto com Andromelius, próximo de despertar. Aquela visão não era diferente do inferno, e ele se pergunta se foi um momento antes de Andromelius descer. O ego diz que era energia demoníaca, e todos estavam infectados, mas eles precisavam saber o que estava acontecendo. Seguindo as dicas de Gardner,
Ainda injetou mana nos corpos dos estudantes. O ego diz que eles vêm infectando os estudantes há muito tempo durante suas vidas diárias. Era algo que ninguém notou e usou por muito tempo, já que a maior parte da energia era desperdiçada. Fernan reflete que precisa de algum tipo de invólucro para poder explodir isso. Eles precisam estar amplificando a mana. Então Gardner aponta para trás, mostrando o círculo mágico que estava ativando a energia demoníaca. A Int precisava destruir aquela existência e, assim, na mente de Fernan, a cena mudou. Luina grita o nome de Aint e diz que Bella foi infectada por energia demoníaca. Fernan se pergunta se realmente havia algo dentro dela. Aint pensa que este não era um círculo de amplificação normal, mas sim um de invocação, e que aqueles que causaram isso estavam tentando invocar um demônio. Algumas criaturas emergiram do portal, e a única coisa que ecoava na mente de Fernan era que os demônios retornariam a este mundo. Ele acorda de repente e suspira de surpresa ao testemunhar tudo isso, mas diz que não tem tempo, então corre para a porta gritando o nome de Luina. A garota pergunta se ela estava segura e se realmente estava infectada. Algo ruim aconteceria se descobrissem, mas Fernan diz a ela que ela não sabe disso. Ele vai garantir que ela não falou com um demônio e tirou uma vida por causa disso, e Luina agradece a ele. Fernan reflete que precisa dela viva, pois ela servirá como prova. Era bom para ele, pois ele sabe que precisa que Luina goste dele em todo o continente. Ele provará primeiro que ela tem energia demoníaca em seu corpo, e Bella pergunta se Luina esperou muito, já que a aula acabou de terminar. Luina nega e diz que estavam apenas esperando. Fernan a interrompe tocando em sua testa e dizendo que dentro da cabeça dela havia demônios, e que eles precisam arrancar suas mentiras. Então ela deveria fazer o que ele diz agora, mas Bella nega, perguntando se ele estava doente. Fernan diz que não era uma piada e que eles não sabem sobre a energia dentro dela, mas que ela perderia a sanidade com o tempo, e então os executores apareceriam. Bella pergunta se ele a estava ameaçando. Fernan nega, porque estava falando a verdade, mas a garota diz que estava perfeitamente bem. Luina agarra o braço dele, perguntando se ela pode fazer do jeito que Fernan diz e implora por isso. Bella concorda só porque ela pediu, enquanto Fernan reflete que a teria nocauteado se ela recusasse. A garota diz que fará tudo o que ele disser, mas em troca, ele deve se desculpar com ambas e provar que não tem energia demoníaca. E Fernan pergunta por que Luina foi incluída. Bella diz que foi para persuadir a pequena Luina, e o protagonista concorda, avisando que ela deve levá-lo aos lugares que visita porque ele precisa saber se ela tem contato com energia demoníaca. Luina questiona se eles não tinham procurado lá, mas Fernan sussurra que ela não estava ajudando neste caso. Fernan pensa que não encontrou nada suspeito sozinho e, por isso, vai a um local, mas sem sucesso. Na sala de treinamento, ele reclama que era um lugar lamentável. Todos os lugares, do dormitório à cafeteria, eram normais. Na biblioteca, o bibliotecário diz que ela realmente veio hoje. Luina comenta que Bella adora livros de romance. Fernan pensa que era um passatempo comum, e seria mais estranho se ele pudesse encontrar os rastros facilmente. Mas há algum rastro ali, e não parecia ser o lugar. Questionando-se se poderia ser um certo objeto, o bibliotecário diz que foi bom conhecer o Sr. Fernan. O jovem questiona como ele o conhece, e um bibliotecário responde que ele era um comerciante, afinal, e que ele tinha comprado alguns itens dele, mas interrompe a conversa para oferecer um livro porque tinha algo perfeito para ele. Fernan nega, dizendo que tem todos os livros que quer em casa, e o bibliotecário entende, mas diz que é uma pena. Luina chama por Fernan, e ele se despede do homem. Ele entende, liberando sua energia enquanto diz que ele deve sempre voltar. Numa sala diferente, Bella questiona se esta cafeteria ficava dentro da guilda, já que nunca a tinha visto, e Fernan diz que era reservada para convidados, e era o melhor lugar para evitar olhares curiosos. Ele abre a porta, e Luina faz uma cara triste. Vendo Jace que diz que é bom encontrá-los, dizendo que os abençoa com a fé da mana, e Bella grita que acredita. Fernan questiona se o santo trouxe o que ele pediu, e ele confirma, mas não haveria reembolso nem trocas assim que ele usasse. Bella questiona o que ele estava fazendo e por que estava ali. Fernan diz a ela que já se provará que há energia demoníaca dentro dela. Ela questiona como ele quer fazer isso. Já se explica que eles se prepararam para este tipo de cenário, e havia uma profecia de que os demônios voltariam ao mundo. Não havia nada mais preciso do que artefatos que detectassem demônios ou energia demoníaca. Já se pergunta qual é o nome dela, e a garota se apresenta como Bella Owen, uma cavaleira do 2º ano. Já se pergunta se sua sênior pode segurar esta bola com as 2 mãos, pois o mana entrará em seu corpo e a examinará. Luina questiona se Fernan tem certeza, e ele diz que confia em Jace. Bella parece apreensiva, e Jace diz para ela não ficar nervosa, sussurrando que não acredita que ela foi infectada e só veio porque foi paga. Ela deveria apenas fazer o que a deixasse confortável.
Bella estende as mãos e diz que só quer acabar com isso e ter as desculpas dele. Uma luz forte brilha, fazendo Jace abrir seus olhos de raposa. Ele comenta que a cor da bola mudou. Bella pergunta o que isso significa e se era por não haver energia demoníaca, mas Fernan responde que era o oposto. A cor da bola muda quando detecta energia demoníaca. Bella diz que não pode ser, e Fernan tenta acalmá-la. Mas Jace começa a recitar uma oração ao deus dragão para purgar o mal, conjurando uma bola de fogo para tentar mandar Bella para o inferno. A garota grita o nome de Jace, e assim a lança cai no chão. Luina conseguiu se defender da magia com sua espada. Jace grita que vai tirar a vida dela. Momentos depois, ele resume que os alunos estão sendo infectados pela energia da academia, e ele quer saber se Bella realmente não encontrou um demônio. Fernan responde que esteve de olho nela nos últimos dias, e não havia nada de suspeito. E Jace diz que seria terrível se ele estiver certo. Seria melhor pedir ajuda, mas Fernan nega porque os demônios se esconderão se isso for publicado. Jace deve ouvir com atenção, porque os demônios não podem saber que eles têm conhecimento disso. Ele tem um plano e, se for ajudado, conseguirá eliminar todos em uma emboscada. Jace repete isso e diz para apenas dizer o que precisa ser feito. Fernan questiona se ele pode fazer a energia demoníaca dentro de Bella desaparecer. O santo pede que ela lhe dê a mão, mas Bella parece suspeitar que ele está tentando tirar a vida dela. Ele diz que só vai purificar a energia dentro do corpo dela e não fará mais nada. Bella grita que ele é um mentiroso e tem olhos loucos, além de estar com medo. Luina grita para Fernan fazer alguma coisa. O jovem repete que Bella não é uma pessoa má, e se ele não parar com aquele olhar, terá metade do trabalho prejudicado. Jace analisa isso e volta com seu olhar de raposa enquanto pede perdão. Ele pede que ela, por favor, lhe dê a mão, porque a ordem eliminará todos os que são maus e os demônios, mas não prejudicará os inocentes e as vítimas. Bella questiona se essa magia realmente purifica a energia demoníaca, e Jace confirma, porque não a machucaria ao tocar sua mão. Ele avisa que haverá um pouco de queimação por dentro. Agora Jace diz que limpou toda a energia ruim, com Bella deitada no chão, inconsciente. Alguns minutos depois, Luina comenta que o prédio era resistente, pois não desabou com o feitiço de Jace. Fernan diz que o construiu para resistir a ondas de choque, mas quer saber se Bella está bem. Luina confirma, porque sua amiga acordará em breve, então ele deveria carregá-la para o dormitório dela, mas Fernan pede para esperar. Ele derrama vinho na boca de Bella e diz que será menos suspeito se ela parecer bêbada. Não há nada de errado em ter cuidado com os demônios, e Luina responde que seria ruim para a imagem dela. Fernan diz a ela para cobrir o rosto de Bella com um pano. Nesse caso, Luina agradece a ele pela ajuda, e o protagonista reflete que isso resolve seus negócios. Ele só precisa usar Jace para encontrar todos os humanos infectados com energia demoníaca e purificá-los. Dessa forma, ele poderá minimizar o caos, bem como impedir o que estava vindo dos demônios, no melhor dos cenários. Primeiro, ele preparará as coisas para a reunião do Yacht Club e pensa que investigou as pessoas suspeitas da guilda, encontrando uma que se tornou funcionária e não sabe se estava trabalhando com demônios. Este era o cenário mais natural, em que ele pensa que não está relacionado a isso, e não foi difícil planejar quando se conhece o futuro. Se as coisas correrem como planejado, Aink deve confiar 100% nele. Não demorará muito para que ele o considere um amigo. No dia seguinte, ele vai ao porto com Hyde, abrindo um sorriso e anunciando que é hora de pescar um pouco. O diretor diz que ouviu do professor Grade e resume que ele quer direitos exclusivos para vender barcos. Eles deveriam dizer que venderam o dragão marinho por um bom preço, mas direitos exclusivos eram demais, questionando sobre mais uma condição. Em troca de garantir direitos exclusivos para a academia pelos próximos 20 anos, ele dará os materiais do dragão marinho por um preço razoável. Fernan reflete que as carcaças de bestas mágicas são mais valiosas se deixadas intactas. Normalmente, ele não aceitaria isso, mas agora não podia recuar. Então ele diz que adicionará esta condição ao contrato, pensando que o negócio de barcos na academia traria benefícios ainda maiores. Lá fora, Hyde parabeniza Fernan, mas o jovem diz que não era necessário, já que não era seu primeiro contrato. Hyde questiona por que ele insistiu em direitos exclusivos, e que isso requer apoio da família. Honestamente, ele não acha que o Duque vai aprovar, e não parecia bom. Mas Fernan responde que não era para agora, mas haverá uma oportunidade em breve. Hyde duvida disso, mas o protagonista pergunta onde estava a lista de funcionários do iate. Seu secretário diz que a deixou na mesa, e Fernan pergunta se havia algum suspeito, mas não havia nenhum. Isso fazia sentido, já que se fossem facilmente descobertos, não seriam demônios. Desta vez, Aint cuidará de tudo, então não há necessidade de se preocupar, mas seria ruim se o barco quebrasse. O protagonista da profecia estaria completamente do lado dele,
e era hora de verificar o resultado de sua pescaria. Na biblioteca, o Ego pergunta como ainda estava, e ele diz que estava bem, pois graças às ervas espirituais, a magia do pássaro sagrado foi totalmente absorvida. Gardner diz que isso foi bom, e que eles deveriam reabastecer sua magia junto com a venda do adamantino por dinheiro. Era muito bom ter um aliado rico, e ainda diz que, falando nisso, quer saber o que Gardner pensa sobre tornar Fernan seu companheiro, surpreendendo o Ego. Ainda repete que ele era rico, e seria melhor tê-lo ao seu lado. Mas Gardner diz que não era uma má ideia. Eles não são idiotas e perceberão a gravidade da situação, então ainda responde que seria melhor mostrar a Fernan pessoalmente. Mas ele nunca viu um demônio ou uma criatura vil antes, então não tem certeza. E Gardner responde que os demônios existem e se revelarão. Mesmo que ele lhe faça companhia, não deve confiar completamente. Os Fellenbergs uma vez fizeram acordos com demônios. Eles são o tipo de pessoa que não se importa com quem negocia, contanto que ganhem dinheiro, e são conhecidos por isso. No final, era ruim negociar com eles, mas Aint nega isso, dizendo que seu filho Fernan nunca faria algo assim. Ele percebe algo diferente e rapidamente diz ao Ego para se esconder. Velocity Viandir, o melhor aluno dos cavaleiros, aparece e chama por Aint. O jovem pergunta por que ele o estava procurando, e Velocity diz que recebeu um convite para o Yacht Club. Dizia que ele podia levar um convidado e pensou em levar Aint. Velocity diz que precisa de uma recomendação de um membro para entrar, e como ele é um Armian, ele estava dentro das qualificações. Aint repete isso, e Gardner comenta que se ele fosse se juntar a crianças ricas, Shabin devia estar envolvido. Esse cara estava tentando arrastá-lo para problemas, e todos estavam tentando manter distância dele, graças a Shabin. Aint pensa que seria melhor não ir e tenta agradecê-lo, mas Gardner lhe diz para esperar um segundo. Se era o Yacht Club, eles teriam que ir para o oceano, então ele deveria ir, já que tinha um arranjo deixado por seu ancestral. Velocity pergunta se ele vai, e Aint confirma que só precisa saber a data e a hora mais tarde. Ele aceita e se vira para sair, enquanto Gardner diz que se tudo correr como planejado, ele fará uso do arranjo de Se Não Vão Lá. Aint pergunta quantos desses existem, e ele diz que quanto mais, melhor para lidar com demônios. Em outro lugar, Fernan entrega um convite para o Yacht Club para Luina. A garota diz que, para receber um convite de alguém que tentou bloquear sua participação, ela viveu muito para isso. Ela diz que Bella também é membro do Yacht Club, e Fernan parece um pouco confuso. Fernan reflete que estava impedindo Luina de ser membro e deveria pressioná-la usando a dívida. Mas, honestamente, havia pessoas menos qualificadas do que Luina como membros do clube, e ela pergunta por que ele mudou de ideia do nada. Fernan diz que encontrou vestígios de uma criatura vil. Ele recebeu informações de que algo acontecerá no clube, então armou uma armadilha. E Luina diz que foi perfeito, e que ela nunca perdoará o que fizeram com Bella, pois era hora de se vingar, e Fernan a parabeniza por sua boa atitude. Ele pergunta se Bella acordou, mas a garota nega, embora um dia inteiro tenha se passado. Ambos se perguntam se já se esgotou de raiva. Fernan se levanta e diz que é hora do almoço, então eles deveriam ir. Afastando-se enquanto Varen aparece, ele se senta no chão e olha para baixo nervosamente, perguntando-se como acabou assim. Porque ele, o orgulhoso herdeiro dos Calbundeira e uma vez o segundo melhor no departamento de combate, foi derrotado pelo herdeiro dos Armian para se tornar o chefe da família. Então ele foi abandonado pelo príncipe que considerava seu apoio, por Velocity, de quem queria ser amigo e que atualmente recebeu o convite para o Yacht Club que ele tanto queria entrar. Aquele lugar deveria ter sido dele, e ele deveria ter recebido um convite. Tudo estava indo mal graças àquele bastardo do Armian, mas alguém está se aproximando. Aint pergunta se Varen quer almoçar com ele.